Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do Muros. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João, tudo na boa? Fala, Marquinhos. Tudo indo, tudo tranquilo. Que semana. Pois é, fim de semana. Que semana, né? Que semana, realmente. A gente sempre comenta isso, né? No podcast. Porra, essa semana, hein? Essa semana, hein? Mas as coisas se superam com uma velocidade, com uma facilidade, né, cara? Que, enfim, é impressionante. É realmente É, impressionante. quer dizer, eu fui ontem dar uma olhada na pauta, né? E de repente eu falei, a gente falou da queda do Assad na semana passada ou não? E eu falei, não, o Assad caiu de dia 7 pro dia 8. Eu só lembro que foi dia 7, que foi aniversário da minha mãe, né? E minha mãe faz aniversário dia 7 de dezembro. E eu lembro, foi sábado. E o Assad caiu de 7 para 8, então foi de sábado para domingo. A gente não falou disso. O podcast já tinha até Já saído. tinha saído. Falei, caramba. Aí eu falei, caraca, então a queda do Assad foi essa semana, porque 4 dias depois já tem outra coisa, já é outro assunto, né? Já é Outros outro assunto. assuntos acontecendo. O negócio é uma loucura isso aqui. Como É diz, realmente como disse o impressionante. Lenin, né? Tem anos que não acontecem nada, tem décadas que não acontece nada e semanas nas quais décadas acontecem, né? É É, impressionante, cara. o Aqui, mas Oriente eu acho que Médio tá assim há aqui, mó tempão. pois é, uma constante aqui em Israel, né, cara? A gente vê, o último ano acho que vale um século, né, cara? Putz, grilo. Vem cá, e chuva, cara? Tá chovendo aí, João? Não, parou. E Não tem também chuva, o cara. frio melhorou. O frio melhorou. Pois é, cara. Semana que vem vai voltar o frio. E aqui está previsto chuva na terça. Eu tô aqui com Sim, casaco, mas não tá muito frio, não. Tá de não. boa mesmo, né? Hoje Tipo, esfriou um pouco e amanhã cara, parece que vai esfriar bastante. essa semana aqui fazendo, aqui na Pacata Modiin, fazendo uns 24, 25 graus, que estamos quase no inverno, cara. Isso é Ah, não. bizarro demais, Aqui cara. não tem isso tudo, não. Aqui não E faz sem tudo, não. chuva, né? E Aqui sem faz chuva. 20, 21 no mais forte. E a mínima tá aqui tá de 12, 13, né? À Mas a sensação noite. térmica é menor. A À sensação térmica noite. é menor, mas amanhã já vai cair para 9 a mínima. Pô, eu tava dando aula ontem, cara, era 9 horas da noite, 8 horas, fora que eu olhei, eram 8, tipo, 7 8 horas, estava 17 graus. Para essa época do ano, a gente tá aí no mês de dezembro, não era pra estar assim É. não, amigo. Não, mas o inverno vai chegar. Já estava previsto que essas 2 últimas semanas iam ser mais tranquilas, mas o inverno vai chegar já. É, Não a sei, não sei questão... como é que ele vai ser, se ele vai estar menos frio do que os anos anteriores. A Sim, gente não pois é. sabe. Essa Mas, mudança louca aí, né? pois é, e agora, enfim, a gente pode visitar o Hermona inteiro, né, para ver neve, se quiser. Pode visitar qualquer canto do Hermon, né? Pois é. Infelizmente ou felizmente, né, Mentira, cara? a gente não pode visitar ainda não, mas Ainda talvez não, né? seja Ainda questão de não. tempo. Teoricamente. Bom, vamos discutir isso aí, infelizmente ou felizmente, já já, quando a gente passar para o próximo bloco. Ou para o primeiro bloco. É isso, vamos para ele então, João. Vamos para ele, porque, enfim, tem muita coisa para ser falada nessa que aconteceu aí nessa última semana. Bom, gente, vamos começar pelo assunto da semana, né? Pelo menos em relações internacionais aqui de Israel, a queda do governo Assad. Relâmpago, né? Como comentamos aí agora na introdução. No último podcast a gente falou do que estava acontecendo, de toda a confusão na Síria, né? O avanço aí é, 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 dos grupos rebeldes, tomando cidade atrás de cidade, a fuga dos aliados do Assad. A Rússia fugiu, o Irã fugiu, todo mundo sai retirando embaixador, retirando diplomata, retirando tropas e milícias e tudo mais, até que no último dia 7, de 7 para 8, na madrugada, né? Os rebeldes chegaram em Damasco e derrubaram o governo Assad. Assad fugiu inicialmente, começaram rumores aí que o avião dele tinha caído na região, na cidade de Homs, né? Na região ali da cidade de Homs, é Hama, se eu não me engano, que fala em português, né? E ninguém sabia o que estava acontecendo realmente, onde é que estava o Assad, até que depois o governo russo assumiu que ele está em território russo, né? Ninguém sabe aonde, pode ser que esteja na Sibéria, Moscou, vai saber, né, por onde anda Assad, mas está por lá, sob as asas do Putin. A gente teve essa transformação total no Oriente Médio, né, no último ano, né, nos últimos 14 meses, vamos dizer assim. Eu acho que isso, o Hamas, a gente sempre, quando teve o início da guerra, né,
o Sinwar, né, ele falou que um dos principais objetivos, ou o principal objetivo, né, quando ele resolveu lançar o ataque terrorista no dia 7 de outubro, era meio que mudar o tabuleiro do Oriente Médio, né, porque afinal de contas, os países árabes estavam normalizando relações com Israel, a Arábia Saudita estava próxima disso, ele falou que ele queria dar uma sacudida aí no tabuleiro e realmente o tabuleiro foi completamente sacudido. Imagina só aquele jogo de War, né? Que você tem assim centenas de pecinhas, né? Ali, seis jogadores, centenas de pecinhas em cima do tabuleiro. Aí chega uma criança, dá um tapa no tabuleiro e voa tudo. É mais ou menos isso que aconteceu aqui no Oriente Médio nesses últimos 14 meses, né, cara? A gente teve uma mudança total aí na política, tanto em relação ao que aconteceu em Gaza, com o Hamas, com o Hezbollah, com o Irã e agora com a Síria. Uma transformação total na política aqui da região. É isso, João. Israel se aproveitou, né, desse ataque aí, dessa confusão na Síria e na última semana praticamente acabou com a Força Aérea e a Marinha sírias, né? Na última informação que eu vi, cerca de 80%, pelo menos, da Força Aérea, da Força Militar Síria já tinha sido destruída, inclusive todos os aviões MiG, né, que a Síria tinha. E agora a gente tem aí enfim, um futuro pela frente que a gente mais ou menos não sabe ainda o que vai acontecer. O novo governo sírio começa a dar suas caras e falar mais ou menos o que ele pretende fazer, mas eu acho que uma coisa muito interessante que a gente, pelo menos até o momento, não viu, né? São movimentos, assim, não movimentos, eu gostaria de dizer, vamos dizer assim, acontecimentos, né, próximos do que a gente viu quando foi o surgimento do ISIS, né? Quando o ISIS tomou parte do Iraque, até parte da Síria mesmo, que eram massacres e atentados e mortes bárbaras. Até o momento a gente não viu isso, né? Pelo menos aconteceu na Síria, pelo menos eu não tive acesso a essas notícias que acontecendo por aqui. É isso, João. O que podemos esperar dessa nova Síria e de como Israel vai lidar com toda essa situação? Marquinhos, vamos primeiro recapitular aqui os acontecimentos passo a passo para a gente também poder entender como isso influencia Israel, né? Nosso podcast não é um podcast sobre o Oriente Médio de maneira geral, ele é um podcast que comenta a situação de Israel, a gente fala daqui. Nós não somos especificamente especialistas nos outros países, né? Mas a gente acaba estando próximo deles enfim, e mais próximos à cobertura também sobre o que acontece. Os acontecimentos da Síria impactam mais nas nossas vidas do que nas vidas de pessoas que moram do outro lado do Oceano Atlântico, obviamente. Então, a gente acaba, enfim, bem ou mal, a gente também acabou estudando esse tipo de conteúdo quando a gente veio morar aqui. Eu não me considero exatamente um especialista em Oriente Médio, mas enfim, bem ou mal, a gente acaba sendo exposto a esse tipo de conteúdo e pensando sobre ele, e a gente não esquiva de emitir posições com base no conteúdo que a gente vê aqui, né? Mas eu digo isso, primeiro, não esperem que a gente faça aqui uma análise densa sobre a Síria, porque nesse podcast não é exatamente esse o objetivo. Bom, dito isso, vamos com uma análise rasa e curta sobre a Síria, mas factual, para a gente poder entender no que isso interfere em Israel e no que Israel pode interferir na Síria também. A gente comentou na semana passada que os rebeldes sírios, principalmente em acordo com a Turquia, tinham realizado uma ofensiva sobre Alepo e, de forma surpreendente, conseguiram expulsar as forças do exército sírio da segunda maior cidade do país, que tiveram que fugir dali. O exército sírio, o regime do Assad, disse naquele momento que eles iam recuar por hora para se fortalecer e esperar o momento adequado para retaliar e para reconquistar Alepo. Mas o que aconteceu 2 dias depois de a gente ter gravado aquele episódio foi que os rebeldes sírios simplesmente conquistaram a Síria, derrubaram o exército sírio, acabaram, deram fim ao regime da família Assad, que começou com o pai do Bashar al-Assad, com Hafez al-Assad, e agora a gente está num período de transição, porque
enfim, por diversas razões, talvez a gente possa tocar nisso aqui, os principais grupos que lideram os rebeldes atualmente, eles aderiram a uma forma um pouco mais moderada de transição do poder. É óbvio que a gente está vendo algumas cenas que a gente já esperava ver, por exemplo, o mausoléu com o túmulo do Hafez al-Assad sendo incendiado pelos rebeldes, mas a gente não tem visto, por exemplo, soldados das tropas do Bashar al-Assad sendo mortos, torturados ou sendo presos de maneira indiscriminada. Não estamos vendo os membros do governo do Assad sendo presos de maneira coercitiva. Não estamos vendo massacres nas aldeias, nos vilarejos, nas cidades com população com concentrações alauítas, que é o ramo do Islã do qual a família Assad pertencia e que eles transformaram na elite da Síria, tampouco nas cidades, nas comunidades cristãs. A gente não tem visto isso acontecer. Isso não quer dizer que isso não vai acontecer no futuro, isso quer dizer que é um sinal de que os rebeldes estão tentando passar uma imagem, e tomara que seja, que se confirme como uma tendência a posterior de civilidade, né? Nessa transição de poder na Síria. Enfim, então a gente está vendo, obviamente, algumas imagens de barbárie, mas são muito poucas e estão mais no terreno simbólico do que qualquer outra coisa, né? Destruir um mausoléu de um símbolo do regime é um tipo de barbárie bem aceitável e até justificada em momentos como esse, né? Enfim, eu acho que eu não estou dizendo que é correto ou não, vocês cada um pensa o que quiserem, mas eu acho que enfim, um símbolo de uma ditadura que oprimiu enfim, a oposição durante tantos anos, ainda que seja um morto e o seu o seu túmulo ali, é um tipo de profanação que é comum em eventos como esses, sejam eles mais violentos ou os menos violentos. Não, não vejo grandes problemas nisso, nem nada que me faz condenar até agora a transição. Pelo contrário, acho que a transição está sendo feita de maneira bem civilizada até agora. Exceto assim, se a gente não estiver sabendo de algumas coisas que estão acontecendo lá, mas eu acho que a imprensa tá cobrindo de maneira bem livre essa transição agora na Síria. Enfim, dito isso, o que aconteceu? O Bashar al-Assad, como a gente comentou na semana passada, ele estava perdendo a guerra civil ali para os anos de 2015, 2014, 2015. Lá para 2012 e 13, parecia que ele ia ser derrotado. Ele começou a apelar para arma química, começou a apelar para matanças generalizadas. E lá para 2015 e 16, o Irã e a Rússia decidiram interceder de maneira direta, principalmente depois que o foco das forças, inclusive pró-rebeldes, isso inclui a Turquia, inclui os Estados Unidos, inclui países da União Europeia e da OTAN, decidiram que o foco deveria ser o Estado Islâmico pela barbárie, e aí sim, barbárie desenfreada que eles estavam cometendo ali na Síria. Então, na Síria, no Iraque, em alguns outros lugares. Todas as forças se voltaram ao Estado Islâmico, sejam as forças do Irã, do Bashar al-Assad, dos Estados Unidos, de todos, enfim, para poder diminuir o ímpeto daquele grupo. E eles conseguiram reduzir o Estado Islâmico enfim, a um grupo bem diminuto, embora ele ainda exista, ainda tenha aqui e ali alguns territórios sob seu controle. Eles não têm mais a mesma influência, não fazem o mesmo estrago que faziam lá para aqueles anos. E é, junto à derrota do Estado Islâmico, é, a Rússia decidiu sustentar o regime do Assad. Viu nessa coalizão de forças contra o Estado Islâmico uma oportunidade que coincidiu com a chegada do Trump ao poder. O Trump, que tinha uma mentalidade, pelo jeito ainda tem, de reduzir a participação militar dos Estados Unidos pelo resto do mundo. O Trump começou a retirar tropas de diversos locais, do Iraque, do Afeganistão, da própria Síria, da Líbia, de outros lugares onde as tropas americanas estão presentes, e a Rússia aproveitou esse vácuo para instalar bases militares na Síria e ofereceu ao Assad uma base de sustentação, uma base de apoio. Então, a base de apoio que permitiu ao Assad ter controlado durante esses últimos 8 anos entre 70% e 80% do território sírio foi a Rússia, foram, na verdade, a Rússia, o Irã e os proxies do Irã, principalmente o Hezbollah, que estava muito envolvido na guerra civil síria desde o início. O Irã, a Rússia entrou forte lá para 2016, mas o Irã, desde o início, estava envolvido na guerra civil da Síria, até porque o regime do Assad
ele era um regime de minorias, né? Como eu disse, ele era um alauíta. Os alauítas, eles são cerca de 11%, ele ainda é, né? Ele ainda está vivo. São 11% da população síria, e ele, para poder formar, enfim, para poder unir, para poder governar a Rússia, a Síria, perdão, a Mãos de Ferro, ele promoveu uma união entre os grupos minoritários, que são os alauítas, os xiitas, os cristãos e alguns grupos sunitas, e assim ele compôs, se não uma maioria, uma grande minoria, que pôde dar conta da maioria sunita da Síria, e a principal oposição que existia ao governo Assad, ao regime do Assad, era a Irmandade Muçulmana, que é um grupo islamista que surgiu no Egito, mas se espalhou por todo o Oriente Médio. Enfim, e o Assad reprimia esses grupos, e vale lembrar que, enfim, a Irmandade Muçulmana ela tem relações, tinha muito mais fortes ainda com o Catar, com a Arábia Saudita, e chegou com a Turquia, né, com o regime, com o governo do Erdogan, e chegou a governar o Egito durante um tempo. Então, o Assad se uniu essas forças contra esses grupos. O pai do Assad, na verdade, o Hafez al-Assad, e o Bashar al-Assad herdou isso e manteve essa união, e o regime e o apoio do Irã ao Assad se deve ao fato, principalmente, do Assad combater os grupos sunitas jihadistas e também dar um lugar de destaque aos xiitas no poder, né? Então, o Irã, o Assad, ainda que não fosse xiita, ele interessava a influência iraniana. Mas a Síria nunca foi esse corredor tão aberto de armas do Irã para o Hezbollah até a Guerra Civil. A Síria era um país soberano, o regime Assad mantinha sob controle as fronteiras do país, a situação interna também, relativamente, e quando começa a revolta oriunda da Primavera Árabe, o Assad perde o controle e o Irã intercede para poder sustentar o seu aliado e também influenciar mais ainda na região. Então a Síria passou a ser um território, a partir de 2016, enfim, que recebia muita influência de forças Al-Quds, né, que é a Guarda Revolucionária Iraniana, e da Rússia. O Irã e a Rússia, às vezes, têm interesse em comum e às vezes não. E a Rússia, como qualquer potência europeia, não deseja ver, inclusive, seus aliados ficando maior do que eles. Então, eventualmente, a Rússia permitia a Israel realizar ataques contra carregamentos de arma iranianos, porque às vezes a Rússia queria mandar uma mensagem para o Irã, que é o seguinte: ó, aqui mando eu, a gente permite que vocês exerçam essa influência para ajudar o regime do Assad, mas não tentem, enfim, ficar mais forte que a gente aqui, porque o forte da aliança somos nós. Então, basicamente, durante muitos anos foi isso que aconteceu. A Síria representava um problema para Israel, e todos os ataques israelenses na Síria tinham que ser coordenados com a Rússia, e Israel fazia ataques praticamente semanais na Síria, contra carregamentos de arma para o Hezbollah, contra peças-chave ali do Hezbollah que estavam na Síria, etc. e tal. Às vezes carregamentos de armas para o Hamas, às vezes grupos terroristas estavam sendo treinados ali. Tudo isso acontecia, o exército e a inteligência israelense estavam muito ligados nisso. Mas aquilo acontecia e a Síria era um território problemático para Israel do jeito que estava. Por outro lado, o Assad, enfraquecido, não podia reagir a esses ataques israelenses. Enfim, a situação era de um incômodo administrável para Israel. Mas basicamente era essa a situação. Para o Irã, a situação era excelente, porque eles tinham mais influência sobre a Síria do que eles jamais tinham tido. O Irã já tinha estendido sua influência sobre o Iraque, muito mais, por exemplo, do que na época de Saddam Hussein, que era o inimigo declarado do Irã. Então o Irã agora tem influência sobre o Iraque, sobre a Síria, ou pelo menos tinha, e forte influência também sobre o Líbano através do Hezbollah. Eles tinham praticamente um corredor ali pela parte norte ali do Oriente Médio. E esses foram os grupos que sustentaram o regime do Assad. Os acontecimentos da semana passada e dessa semana não se deram do dia para a noite, né? Os rebeldes eles estão se preparando para isso há anos, e para esse ataque, enfim, aproveitando a oportunidade de ver o regime Assad debilitado e, enfim, e realizar um ataque para destronar o Assad ou para recuperar mais territórios. Eles estão treinando há anos, eles estão esperando pelo momento certo há anos, sobretudo depois do início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que era uma guerra que muita gente julgava que acabaria muito rápido, e a Rússia se envolveu num problema ali, a guerra se estendeu, completou quase 3 anos, as atenções da Rússia, os recursos russos, o exército russo, estão todos voltados para a guerra na Ucrânia, e ainda que a Síria tenha uma importância singular para o projeto de poder do Putin,
expansão da Rússia no Oriente Médio, sem dúvidas, a Ucrânia é quem demanda mais tudo isso do que a Síria. Então, desde que eles perceberam que a guerra da Ucrânia ela ia se estender mais do que parecia e ia enfraquecer a Rússia de alguma maneira, certamente os rebeldes intensificaram suas preparações. E a derrota do Hezbollah, que também veio muito mais rápida do que parecia, ligou um sinal verde para as forças rebeldes de que está liberado atacar o regime do Assad, porque ele não tem quem o proteja dos nossos ataques. A Rússia não vai destinar todas as suas atenções para cá. O Hezbollah não tem, o Hezbollah está decapitado, não tem nem liderança, mal tão, agora estão preocupados com a sua situação interna no Líbano, mal tem quem dê ordens ali. E o Irã sozinho não vai se meter a resolver a situação dentro da Síria, principalmente se a gente tiver um apoio. E a Turquia foi esse apoio. A Turquia tinha interesse na derrubada do Assad por diversas razões. A Turquia é um rival histórico da Síria. A Turquia tem planos para o Oriente Médio também, né? Alguns dizem que o Erdogan quer ser o novo imperador de um novo Império Otomano, né? Que a Turquia quer exercer influência sobre o Oriente Médio. Existe a questão dos curdos, que a Turquia está preocupada com a possibilidade das forças curdas que se desenvolveram muito e se armaram muito durante a Guerra Civil na Síria tentem a independência do Kurdistão turco. Enfim, eles consideram o PKK, que é a milícia curda, um grupo terrorista. Eles atacam frequentemente, bombardeiam a própria população turca, no caso, os curdos turcos. Então, tudo isso é muito, muito, muito relevante para isso. Enfim, eu não vou me estender muito nisso. Tem episódios que saíram em podcast essa semana. No Café da Manhã, o Diogo Bercito deu uma entrevista sobre isso. No assunto, enfim, o Guga Chakra e um outro jornalista cujo nome eu esqueci, que morou na Síria e deu um depoimento muito interessante também, falou sobre isso. Enfim, só para citar dois órgãos em português que trataram. Eu dei uma entrevista sobre isso também para o podcast do ICL, onde eu abordo mais essa questão. Mas, enfim, basicamente a Turquia foi quem apareceu ali para ajudar os rebeldes. Ajudou principalmente o grupo que é chamado de HTC em inglês, né, que é o Tahrir al-Sham, Movimento Revolucionário do Levante. Levante, para quem não sabe, é toda essa região aqui do Oriente Médio que envolve Israel, Palestina, Síria, Líbano, Jordânia. E eles muito rapidamente conseguiram chegar a Damasco. Os Estados Unidos consideravam que era questão de dias e demorou 2 dias. Eles chegaram até Damasco. E a família do Assad já tinha fugido para a Rússia. O Assad fugiu para a Rússia, ninguém sabia onde ele estava durante um tempo. Depois já ficou sabido que ele estava lá, como o Marquinhos comentou. E acabou, ruiu, num espaço de tempo muito curto. Alguns podem achar que foi muito longo, porque demorou 13 anos. Mas muito curto, se a gente considerar a volta, né, dos confrontos intensos, né, que, salvo em Idlib, eles não estavam acontecendo em quase lugar nenhum da Síria. Vi um cessar-fogo assinado em 2020, se não me engano, entre os grupos e que foi rompido agora só. Né? E o regime do Assad desmoronou, caiu, e agora os rebeldes estão mandando na Síria. O que pode ter acontecido? Pode ser que militares sírios tenham traído o Assad? Pode muito bem. Pode ser que eles tenham entendido que a crise do Hezbollah e a crise da Rússia foi grave e eles foram cooptados pelos rebeldes, e essa também pode ser um sinal de que a gente, enfim, um sinal disso, na verdade, pode ser o fato de a gente não estar vendo soldados do Assad sendo mortos por aí. Pode ser que Israel tenha cooperado com informações de inteligência com a Turquia? Pode ser. A gente comentou que o chefe do Shin Bet esteve na Turquia há pouco tempo. Falaram que era para negociar cessar-fogo, mas pode ser que não tenha sido só isso. Israel tem relações com a Turquia, relações, ainda que os governos estejam em pé de guerra já tem mais de 10 anos e tiveram crises muito graves, e agora é uma delas. Os países têm relações diplomáticas, têm relações comerciais e têm alguns interesses em comum. E a Turquia é membro da OTAN, a gente não pode esquecer disso. Então, existem vários fatores que a gente ainda não conhece, várias hipóteses que foram levantadas. Por que foi tão fácil? Por que foi tão rápido? Porque a Rússia começou bombardeando e depois simplesmente abriu mão de resistir e foi embora. Tudo isso pode ter sido negociado. O próprio Irã já está em diálogo, já está em negociações com com o próximo governo sírio, com os rebeldes, no caso. A gente não sabe exatamente os bastidores disso, mas o que a gente sabe é o seguinte:
Há 2 meses a gente comentou um artigo do New York Times que falava sobre o novo Oriente Médio sendo construído sem a presença de Israel, com o Irã se aproximando da Arábia Saudita e demonstrando força diplomática, e aquela era uma análise correta naquele momento. E agora a gente vê um artigo ser escrito no New York Times sobre o ano muito ruim do Irã, do David Leonhardt, que fala sobre todos os acontecimentos terríveis para o Irã esse ano, inclui a morte do presidente, um ataque a Israel que não gerou dano nenhum, o assassinato do Nasrallah e de toda a alta cúpula do Hezbollah, o ataque israelense ao Irã que supostamente deixou danos graves na bateria antiaérea, a morte do Haniyeh dentro do território iraniano e, por fim, a queda do regime do Assad, que é um golpe muito forte ao regime iraniano, que deixa o Irã muito debilitado nesse momento, ainda mais com a eleição do Trump aí, né, que jogou duro com o Irã todo esse tempo em relação às sanções. O Irã vive uma crise econômica também relevante. Então, todas essas análises são corretas e simplesmente as coisas acontecem num período de tempo muito rápido aqui. E uma operação consistente como a dos Bípedes, que não teve uma reação adequada por parte do Hezbollah, pode ser que esse fato, por exemplo, tenha influenciado em todos os eventos que se desencadearam a partir de então no Oriente Médio. O que a gente tem agora? Agora a gente tem os rebeldes que deram, enfim, que estabeleceram um período de transição até março para chegar ao poder na Síria. Tem gente falando em eleições diretas, especialmente os países da Europa, que o povo sírio decida quem vai ser seu líder. Tem gente falando que os rebeldes são, em sua maioria, jihadistas e vão impor uma ditadura ainda mais sanguinária que a do Assad. Tem gente, enfim, apontando que a Síria vai continuar com uma guerra civil durante muito tempo e vai se dividir em vários países. Tudo isso é futurologia, não é ciência, é só um exercício de imaginação, obviamente baseado em fatos reais. Eu não sei, não tenho a mínima ideia do que vai acontecer na Síria. Todos esses cenários apresentados são possíveis. Enfim, a gente tem que estar preparado para todos eles. Agora, o que eu sei? Eu sei que os rebeldes, a única coisa que uniam eles era um objetivo em comum, que era derrubar o regime do Assad. Agora eles vão ter problemas. É óbvio que existem grupos rebeldes jihadistas sunitas que têm em comum isso também, mas que também guerrearam entre si. O Tahrir al-Sham é um desdobramento da Al-Qaeda. Se é um desdobramento, é porque algum ponto de desacordo eles têm com a Al-Qaeda. E tem, no caso. O Tahrir al-Sham, ou o HTC, é um grupo nacionalista, enquanto a Al-Qaeda é um grupo internacionalista. O Estado Islâmico é um grupo ainda mais radical que a Al-Qaeda, né? Enfim, e foi combatido até por forças da Al-Qaeda em determinado momento. Não foram o principal adversário deles, longe disso, mas em alguns momentos eles disputaram também espaço e poder. A gente tem os grupos curdos, né, que eram neutros na guerra na Síria, ou seja, eles são inimigos dos dois lados, porque eles têm os interesses próprios. Inclusive, os curdos eles têm muitas semelhanças com os judeus, e eles já tentaram diversas vezes a aproximação com Israel, que não se aproxima dos curdos, principalmente para não irritar o Erdogan, o presidente da Turquia, que é inimigo dos turcos e tem relações com Israel, né? Mas eles várias vezes já tentaram aproximação com Israel, tentaram troca de inteligência, tentaram que Israel os apoiasse nessa luta. Os turcos são a maior nação sem Estado do mundo hoje. São 35 milhões de curdos espalhados pelo mundo, especialmente na Síria, no Iraque e no Irã e na Turquia, mas também tem em outros lugares. Existem judeus curdos, né? Curdo não é uma religião. A maioria dos curdos é sunita, mas tem curdos de todas as religiões possíveis. E tem judeus que vieram do Iraque, principalmente, que são de etnia curda. Enfim, e a gente tem outros grupos também, como os grupos mais moderados, que também, às vezes, na maioria das vezes, eles compartilham ações com os curdos, né, que a gente chama em português de Forças Democráticas Sírias, em inglês a sigla é SDF. A gente tem o Exército Nacional Sírio, que a sigla é o SNA, né, enfim, que são os grupos rebeldes, principalmente os jihadistas, né? E esses grupos eles vão entrar em confronto entre si. Se esse confronto vai ser armado ou não, a gente não sabe. Se eles vão conseguir resolver esses problemas de maneira diplomática, tomara que sim. Ou tomara que eles deixem o povo sírio decidir isso, né, nas urnas, eu acho que seria o melhor cenário, mas a gente não sabe o que vai acontecer. E enquanto a gente não sabe o que vai acontecer, o governo israelense decidiu se precaver, nas palavras dele mesmo, né, e do próprio exército. Como se precaver? A primeira ação foi conquistar a zona desmilitarizada do Golan sírio.
As colinas do Golano são um território ocupado por Israel na Guerra de 67, que em 1982, 81, perdão, Israel decidiu anexar as colinas do Golano. É, essa anexação não é reconhecida por ninguém, foi somente pelo governo Trump em 2020. Então, os Estados Unidos são praticamente o único país do mundo que reconhece que essa parte do Golano é território soberano israelense, embora na prática seja parte do território israelense, sem sombra de dúvidas, né? Eu pego meu carro e vou daqui da minha casa até o Golano, que demora 45 minutos, e eu não percebo, salvo a mudança da vegetação, eu não percebo quando eu estou saindo da Galileia e entrando no Golano. Salvo a vegetação. A Galileia é muito mais verde escura, muito mais arborizada. O Golano tem uma vegetação mais rasteira, né? E tem montanhas mais altas. Principalmente quando você entra mais a fundo. Mas na prática é um território anexado e ninguém percebe, e os assentamentos judaicos no Golani, enfim, que não tem nenhuma cidade, nenhum município, é o Kibbutzim ali, enfim, as pessoas não vivem, não tem que passar por checkpoint, não vivem sob a sombra de atentados, e tem muito poucos sírios que seguiram vivendo no Golani, especialmente drusos, que cada vez são mais amigáveis com relação a Israel. No início eles eram hostis, agora eles são cada vez menos. Mas assim, na linha do armistício de 74, depois da Guerra de Yom Kippur, foi estabelecida uma zona desmilitarizada, uma zona com 80 quilômetros de extensão, e acho que cerca de 15 quilômetros de largura, na qual os sírios não conquistaram, não construíram absolutamente nada. É uma zona visível de alguns lugares do Golan. Quem vai para o Monte Bental, que é um lugar turístico, você pode avistar essa zona desmilitarizada, inclusive o vilarejo de Cunetra, que tem ele, inclusive, enfim, tem uma história bíblica que passa por ali, né, da época da Bíblia do Novo Testamento, na época de Jesus, né? Era possível avistar Cunetra. Cunetra chegou a ser conquistada pelos rebeldes em determinado momento, depois foi reconquistada pelo Assad, mas realmente você vê que a zona ali é desmilitarizada, que não tem nada. Tem uma base ali da ONU, que muitas vezes não tem nem soldado da ONU ali. E esse acordo ele foi basicamente respeitado durante 50 anos pelos dois lados. Israel não avançou, os sírios não militarizaram e ficou assim mesmo. As forças israelenses dificilmente faziam alguma entrada ali, né? Aconteceu no início da Guerra Civil Síria, porque muitos refugiados tentaram entrar em Israel, então o exército israelense entrou na zona desmilitarizada algumas vezes, ou para dizer que sim, ou para dizer que não, os refugiados, na maioria das vezes para dizer que não, o que gerou também uma crise com os drusos israelenses, que não, já que o governo israelense não deixava que refugiados drusos entrassem no país, na grande maioria dos casos. Enfim, às vezes entravam, eram atendidos nos hospitais israelenses e depois eram devolvidos para a Síria ou para outros países. Mas aquela zona ficou respeitada durante muito tempo. E o governo israelense mandou Israel ocupar aquela zona, temendo que os rebeldes armados chegassem ali e ameaçassem as populações judaicas do Golan, as populações israelenses do Golan. O governo alegou que rebeldes armados estavam circulando por ali. Pode ser, mas não tem evidências de grupos armados rumando para aquela região. Não tem, a gente não viu isso acontecer, não teve tropas marchando para lá. Aquela região está bem tranquila, inclusive, comparado ao resto da Síria. As pessoas ali nem estão entendendo exatamente o que aconteceu, se eles vão ter que se armar, se vão ter que se proteger, se não vão ter. Ali está uma região bem tranquila. Parece que a tomada do poder, a derrubada do poder, não chegou ali, exceto pela ocupação israelense. A ocupação israelense emitiu o toque de recolher no primeiro dia, depois suspendeu, e os soldados estão lá. E já construíram, inclusive, algumas coisas ali, porque parece que, enfim, que o plano é ficar por ali mais um tempo. Um soldado disse ao Haaretz que qualquer período de tempo entre 4 dias e 4 anos é possível. Né? Eu diria que pode ser até mais que isso. Enfim, e a segunda medida que Israel tomou foi destruir as estruturas militares da Síria o máximo possível. Israel não é o único país que está fazendo isso, não é a única força que está fazendo isso, mas é quem mais fez. Israel fez mais de 250 ataques no espaço de 12 horas na última terça-feira, em 100 pontos na Síria, destruiu vários navios de guerra, vários deles com mísseis mar-terra, destruiu depósitos de armas químicas, segundo informações do exército israelense. Segundo Israel, como Marquinhos comentou, cerca de 80% da estrutura militar síria foi destruída por ataques principalmente de Israel. Por quê? Porque eles não sabem quem vai chegar no poder e não querem que essas armas caiam nas mãos de grupos terroristas. Vale lembrar que o HTC é aliado do Hamas.
seja, o Assad era aliado do Hezbollah e o HTC é aliado do Hamas. Israel não tem aí nenhum grupo amigável. Embora o Netanyahu tinha dito que Israel quer ter relações com o próximo governo sírio, o que entre nós é uma besteira, porque para isso Israel tem que devolver as colinas do Golã. A Síria não vai estabelecer relações diplomáticas com Israel, não importa qual governo assuma. E se Israel está se expandindo, né, pelo Golã, não tá retrocedendo. E não vai retroceder tão cedo, porque ninguém sabe o que vai acontecer na Síria, né? Então, enfim, se um dia já foi uma realidade a gente chegar à paz com a Síria devolvendo o Golã, hoje em dia a gente está mais longe do que nunca. Basicamente foi isso. Um jornal libanês alinhado ao Hezbollah, o Al-Miriada, disse que Israel tinha avançado até vilarejos a uma distância de 23 quilômetros de Damasco. Israel negou, o porta-voz do exército israelense negou. Pode ser que o exército tenha feito umas incursões até ali e depois retrocedido. Pode ser que o porta-voz do exército esteja mentindo. Pode ser que ele nem saiba. E pode ser que o jornal também esteja mentindo. A gente não sabe, não tem provas disso, só tem essa notícia, essa suposta informação que chegou. Mas todos os países árabes, inclusive os aliados de Israel, já apelaram para Israel sair da zona desmilitarizada. Ontem foi a vez, ontem na quarta-feira, dia 12 de dezembro, foi a vez da França e da Espanha exigirem que Israel saia da zona desmilitarizada da Síria, mas eu não acho que Israel vai sair dali tão cedo, e talvez até que a gente não tenha o próximo governo sírio, eu não acho que já vai sair dali tão cedo. Os planos são se expandir e conquistar grande Israel até o Iraque e etc. Não, dessa vez não tem. Dessa vez esses não são os planos. Acho que nenhuma das vezes que Israel ocupou um lugar, esses eram exatamente os planos. Mas conforme a ocupação ela se transforma em algo constante, alguns grupos passam a impor esses planos e isso pode passar a ser. Ok? Até o Iraque, não. Até o Iraque eu acho demais, mas existe a possibilidade de que grupos comecem a pregar a colonização da zona desmilitarizada da Síria. Isso pode acontecer, talvez não daqui a uma semana ou duas, mas daqui a 6 meses isso pode acontecer, ou talvez até menos. E quanto mais tempo Israel permanecer ocupando esses territórios, mais possibilidade tem de que esses territórios virem alvos de pedidos de colonização judaica por grupos radicais. E os governos da direita, mesmo os governos da direita não radicais, acabaram atendendo essas demandas, enfim, para poder contar com a base, com essas pessoas como base. E nesse governo atual, no qual os radicais são maioria, essa é uma situação da qual eu não descartaria essa possibilidade, né? Ah, mas Israel disse que é uma ocupação temporária. Bom, toda ocupação é temporária. Se você anexa, é crime de guerra. Você não pode conquistar um território de outro povo numa guerra. Você pode ocupar alegando questões de segurança. Inclusive, Israel foi parar no tribunal de Haia por uma acusação paralela à de genocídio por conta da ocupação, e o tribunal considerou que a ocupação israelense dá todos os indícios de significar uma anexação e, portanto, um crime de guerra, uma vez que Israel constrói colônias e não trabalha pela desocupação e pela devolução do território aos palestinos. Então, nesse caso, eu acho que a gente tem que ficar preocupado. Hoje não vai acontecer nada, mas tem que ficar preocupado e a pressão internacional para que Israel deixe esse território, ela é legítima. Israel pode exigir que a comunidade internacional também é, se encarregue da proteção do território israelense, uma vez que a Síria está num ambiente conturbado. E talvez a mesma solução apresentada no Líbano tenha que ser apresentada na Síria, com forças internacionais e etc e tal, para que o Golani israelense esteja, pelo menos por enquanto, seguro de ataques de grupos rebeldes. Enfim, falei muito, mas é porque essa é realmente uma situação muito complexa. Israel não está numa situação melhor do que estava antes, com essa vitória dos rebeldes. A melhor situação para Israel é que a Síria permaneça em guerra civil. Isso é moralmente condenável, é óbvio. Eu estou dizendo isso de uma maneira pragmática. Enquanto os sírios estão em guerra civil, todos os inimigos de Israel estão envolvidos ali e a situação em Israel tende a ser mais pacífica. Foi o que aconteceu entre 2011 e 2023. Enquanto aquela situação estava acontecendo na Síria, foram aquela década que nada aconteceu, né? Não exatamente nada aconteceu, mas que não houve grandes eventos. E 2023 a gente viu o 7 de outubro e o ataque do Hamas, porque a situação da Síria estava estável. Aquilo permitiu que o Hamas pudesse achar que o Irã e o Hezbollah iam apoiar o grupo nesse ataque. No caso,
não exatamente aconteceu. Enfim, tem muita coisa para acontecer. Tem muita coisa que eu não falei aqui agora, e eu não vou falar, porque senão vai ficar ainda mais longo esse podcast, mas a gente ainda tem que esperar, porque nada está decidido ainda, nada está finalizado nessa situação na Síria, e a situação para Israel, ela é preocupante, não exatamente mais do que era há 2 anos, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E o governo israelense não perde a oportunidade também de armar quanto mais possível as fronteiras. Os próprios soldados estão impressionados com a fragilidade do exército sírio, como as coisas ali são uma bagunça e que eles não têm nenhum poder de fazer nenhum mal a Israel na situação atual. Mas, enfim, o Hamas também era considerado inofensivo e incapaz e aprontou uma contra Israel. Então, acho que depois de 7 de outubro, os riscos que são corridos aqui são cada vez menores. E por tudo que eu tenho contra o Netanyahu e esse governo, eu duvido que qualquer um dos líderes do mainstream israelense estivesse fazendo alguma coisa diferente do Netanyahu agora. O governo também não perdeu a oportunidade, o Netanyahu fez isso e vários dos ministros deles fizeram isso também ao longo dessa semana, de dizer, né, que a queda na Síria, a queda do Assad, né, ela foi tipo uma influência direta, né, da guerra da guerra que está acontecendo aqui, enfim, da destruição do Hezbollah no Líbano, do que aconteceu no Irã e tentando puxar a sardinha, né, para o jogo, para o canto deles, falando: olha só como Netanyahu é o nosso grande líder e mudou completamente o tabuleiro do Oriente Médio e tudo mais, falando que Israel saiu fortalecido de tudo isso que está acontecendo. É mais ou menos isso que você colocou no final, né? De enquanto houver problema no Líbano, problema no Irã, problema na Síria, Israel fica mais tranquilo, né? Então, eles alegando e puxando a sardinha, falando: olha só, o nosso grande ditador é o cara que tem que ficar no poder, apesar de tudo, apesar de todos, né? Aquela coisa toda. Então, o governo não fez. E o Netanyahu também falou isso, né? Que ele mudou a cara do Oriente Médio, dizendo que, como se tivesse uma ligação, não uma ligação, mas tipo que Israel tivesse colocado o dedo ali, né? Para que aquilo tudo pudesse acontecer na Síria também. E eu acho que essa questão queria só voltar a uma questão que eu coloquei lá no início, né? Sobre essa mudança total aí do tabuleiro, né? A gente vê quando o Sinwar ele queria mudar o tabuleiro do Oriente Médio, eu acho que ele não esperava que o tabuleiro mudasse tanto, que ele não esperava que ele já não estaria mais hoje, 14 meses depois, que o Nasrallah já não estaria mais 14 meses depois, que por um acidente o presidente do Irã também já não estaria, né, 14 meses depois, porque ele morreu num acidente de helicóptero, e que aconteceria o que aconteceu com Assad na Síria. Mas, sem sombra de dúvida, é uma transformação total do Oriente Médio. É, Nesse último período, a gente vê o Líbano agora, o acordo de cessar-fogo com o Líbano continua, né, de pé, né? A gente vê o exército sírio. Hoje mesmo eu estava acompanhando que o exército israelense informou que regiões ali do sul do Líbano continuavam sendo evacuadas e o exército libanês entrava logo em seguida naquela região, justamente também com o objetivo de impedir que o Hezbollah volte para aqueles vilarejos e pequenas cidades. Então, as coisas estão acontecendo, né? E completamente diferente do que eram realmente no dia 7 de outubro de 2023, quando o Hamas lançou aí o seu atentado terrorista. E eu acho que, de uma forma geral, coloca também muito a questão palestina, escanteia mais ainda a questão palestina, né? Porque está tudo tão complexo, tudo tão acontecendo de forma tão rápida e tão a gente não sabe realmente o que vai acontecer ainda para o futuro, né? Imprevisível, né? Essa palavra que faltou, que acaba escanteando também a questão palestina, porque Israel vai conseguir, de uma certa forma, acalmar os ânimos no mundo, né? Falando: ó, olha só tudo que está acontecendo à nossa volta, o Irã mais enfraquecido, né? Afinal de contas, a queda do governo sírio, como você colocou, né? Toda essa aquela linha de conexão, né, do Irã até o Líbano, passando pela Síria e pelo Iraque, hoje ela já não existe mais, né? Então a gente vê isso realmente um Oriente Médio completamente diferente do que a gente tinha há 14 meses atrás, sem sombra de dúvida. E só uma curiosidade em relação ao governo, né, ao novo governo sírio.
Eles, inclusive, já colocaram ônibus à disposição, fazendo a linha da Turquia para a Síria, para refugiados, né, sírios que estão vivendo na Turquia. E o governo sírio, ele fala de cerca de 2 milhões o governo turco fala de cerca de 2 milhões de sírios vivendo na Turquia, mas o número é bem maior, podendo chegar aí a pelo menos 3 milhões de sírios vivendo na Turquia. E é óbvio que o governo turco não quer essas pessoas lá, então acredito que eles também estejam viabilizando, né, empurrando essas pessoas para que elas retornem para a Síria. E acredito também que esse tenha sido um dos motivos, né, que o governo sírio, além da questão com os curdos, né, um dos motivos que levaram o governo sírio a dar uma empurrada aí nos rebeldes sírios, para derrubar o governo Assad, né, para que pudesse também dar uma esvaziada, né, de refugiados sírios ali no norte, na Turquia, e é um movimento também que alguns países europeus já estão tomando, né? No caso, eles não estão mais, alguns países anunciaram, a Holanda anunciou, a Alemanha falou que vai checar essa possibilidade de não dar mais asilo para cidadãos sírios, né? Ou seja, tipo, ó, agora vocês não têm mais do que fugir, o governo Assad já caiu, não tem mais asilo para vocês pedirem por questões humanitárias ou políticas, enfim, agora vocês podem voltar para casa. Isso também tende a influenciar, né, na própria política desses países da Europa. A gente vê o crescimento do anti-arabismo, né, vamos dizer assim, da islamofobia, né, contra a população árabe de uma forma geral, né, talvez não só cidadãos, pessoas da região muçulmana. Então, a gente tem um recrudescimento da direita, da extrema-direita na Europa também. Então, pode ser que a gente veja também esse movimento de governos europeus tentando mandar de volta, né, cidadãos sírios que nos últimos 10 anos aí imigraram em massa, né, para o continente europeu. É isso. Vamos para a próxima frente, João. Gaza. Frente a tudo isso que aconteceu na Síria essa semana, a questão de Gaza ficou um pouco esvaziada, né? Falou-se, mas falou-se menos do que deveríamos estar falando na questão de Gaza. O acordo, um acordo, né? Vamos dizer assim, de conversas para um possível acordo de cessar fogo, continua acontecendo no Cairo. Essa semana, inclusive, o chefe do Mossad, Dadi Barnea, ele foi para o Catar para conversar com o primeiro-ministro Qatari sobre as negociações para um cessar-fogo. O Hamas passou para o Egito lista de nomes, né, de prisioneiros que estão, civis sequestrados, né, israelenses que estão sequestrados e estão ali são reféns do Hamas. Passou essa lista de nomes para que continuem as conversas cessar-fogo, mas até o momento, faltando aí pouco mais de um mês, né? Um mês e uma semana, vamos dizer assim, para que Donald Trump assuma o governo nos Estados Unidos. A gente não tem, pelo menos até o momento, uma data para que esse acordo de cessar-fogo, troca de reféns, temporário, fim da guerra, seja assinado. Está tudo muito no ar ainda, a gente não tem mais informações precisas sobre essa questão. O que a gente realmente sabe é o que aconteceu essa semana, e aí também fugindo um pouquinho para a questão do Líbano, é que essa semana 7 soldados israelenses morreram. 3 na faixa de Gaza e 4 no Líbano. Apesar do cessar-fogo, morreram na queda de um edifício. Um edifício caiu e, enfim, não foi com ataque, né, feito por Hezbollah e tudo mais, mas foi com, enfim, vamos dizer assim, um acidente, né? E aí 7 soldados israelenses essa semana morreram. 4 no Líbano e 3 na faixa de Gaza. Houve um explosivo, né? Aparentemente colocado nesse edifício, pelo que eu li, um Mitan. Mas sim, a gente está vendo o aumento de número de soldados mortos, ainda que a situação esteja arrefecendo, né? Pelo menos no norte deveria estar assim. No sul, Israel, agora, inclusive, uma notícia que saiu agora há pouco, antes de a gente gravar, o exército israelense alegou ter atacado o Hamas quando o grupo tentava se apoderar de caminhões de ajuda humanitária. E a imprensa local de Gaza disse que cerca de 14, pelo menos até agora, 14 refugiados, eu diria, desabrigados, né, fugitivos, na verdade, do norte, foram mortos nesse ataque do exército. Não dá para saber quantos eram do Hamas, quantos não eram, quem está falando a verdade, quem não está, enfim. Até porque as informações elas vão chegando aos poucos, né?
Mas enfim, continua dando muito problema, continua tendo muita morte em Gaza. É, a situação não está fácil, principalmente no norte da faixa de Gaza. A gente está escutando falar menos sobre isso porque a Síria roubou o noticiário, né, praticamente. Mas as coisas estão acontecendo, seguem acontecendo. E, pelo jeito, segue acontecendo também negociações por um cessar-fogo. E só passou a ser possível, pelo menos as chances de que isso se concretize só passaram a ser possíveis, porque aparentemente o Hamas teria concordado com um cessar-fogo temporário, que obviamente eles apostam que vai se transformar num cessar-fogo completo, dentro do qual eles também teriam concordado com a permanência de tropas israelenses dentro da faixa de Gaza. A gente comentou na semana passada, num comentário do jornalista Amit Segal, dizendo que o corredor Filadélfia, pelo jeito, não era tão importante assim, e isso era um sinal de que o cessar-fogo podia estar acontecendo, porque o governo estava disposto a realmente se retirar do corredor Filadélfia. E as informações que estão chegando, o corredor Filadélfia, para quem não se lembra ou não está acompanhando a gente há mais tempo, é, a fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito, que o Netanyahu apresentou de repente no meio da guerra como uma condição primordial que Israel permanecesse ali naquela região, porque dali o Hamas podia tirar os reféns e levar para o Irã, ou fazer com que entrasse armas, ou fazer com que terroristas fugissem ou entrassem, etc. Enfim, estão todos os túneis destruídos. O Egito construiu um muro na parte de cima. Todo mundo sabe que nos próximos meses vai ser muito difícil que o Hamas possa controlar aquela passagem tal qual controlava antes, e pode ser que nunca volte a controlar. Mas, enfim, o Netanyahu apresentou como uma condição enfim, indiscutível que o corredor Filadélfia permanecesse sob controle dos militares israelenses, e de repente agora já não é mais. E aparentemente Israel topa sair dali. Enfim, o Hamas e Israel já teriam estabelecido um primeiro estágio do acordo, no qual seriam libertados pessoas em situação de saúde fragilizada, feridos, doentes, pessoas que precisam de remédio, idosos. Achei curioso, mulheres não estavam presentes nessa parte, nem crianças, pelo menos nas notícias que eu li. Tem muito poucas crianças ainda em Gaza, a maior parte foi libertada naquele acordo do ano passado, mas ainda tem. Enfim, e eu achei curioso que os nomes não estão, essa palavra não está ali. Isso me dá um sinal muito negativo, me dá a entender que talvez essas crianças não estejam mais vivas, até porque os corpos dos mortos vão ser entregues num segundo estágio. Parte das famílias está muito descontente com o Netanyahu, porque eles estão dizendo que, principalmente os pais de soldados e de homens saudáveis, eles alegam que o Netanyahu está condenando os seus filhos à morte, que é um grupo que o governo está disposto a abrir mão deles, uma vez que tem soldados morrendo em Gaza, por que os soldados sequestrados vão ser prioridade, né? E por que eles estão dizendo isso? Porque o Netanyahu teria dito numa reunião com as famílias de que esse é um acordo que vai trazer de volta parte dos reféns. E está todo mundo comentando, né? Está chegando na imprensa que é um acordo para resolver problemas humanitários. E os soldados não são exatamente problemas humanitários. No o Netanyahu, pelo menos o que ele está tentando averiguar, qual vai ser o grau de aprovação desse acordo e qual vai ser a reação da sua coalizão. Se a coalizão apoia um acordo parcial, mas no meio do caminho acaba dizendo dane-se os outros reféns, volta à guerra, ele vai parar o acordo no meio e voltar à guerra. Se ele vê que a pressão popular e o próprio governo está cedendo a essa pressão popular para libertar os outros reféns e terminar a guerra é muito grande, então ele termina a guerra. Bem ou mal, no Líbano ele fez a mesma coisa. No Líbano não tinha reféns, a pressão era menor, nesse aspecto pelo menos. E houve uma impopularidade em relação ao acordo, mas ninguém saiu da coalizão por causa disso. Eu acho que o Ben-Gvir vai sair da coalizão com esse cessar-fogo. Se ele acontecer realmente, eu estou achando que ele está em vias de acontecer, mas não amanhã nem depois de amanhã. Vai demorar ainda um tempinho. Mas o Ben-Gvir sai, eu acho que o resto fica. Pelo menos para ver se esse cessar-fogo vai ser final ou se vai ser temporário. Por exemplo, o objetivo do Smotrich é construir colônia na faixa de Gaza. Então ele quer que o exército fique ali no corredor Netzarim. E se o exército sair dali, o Smotrich sai do governo. Se o exército ficar ali, ele pode falar, beleza, as condições para a recolonização da faixa de Gaza estão estabelecidas.
eu não preciso sair. O Ben-Gvir já disse 1000 vezes, vai ficar muito ruim para ele se ele não cumprir essa promessa de que ele não quer nenhum cessar-fogo. E o Smotrich, ele não quer um cessar-fogo, mas pode ser que alguma coisa temporária ele até apoie, até porque a situação dele nas pesquisas não é muito boa. Então eu estou acreditando que vai acontecer. Mas qual é o prazo para isso aqui para que isso aconteça? Segundo eu vi na segunda-feira, no domingo, na verdade, no programa, no telejornal do Canal 12, o prazo estabelecido é até a chegada do Trump ao poder. A chegada do Trump ao poder é 20 de janeiro. É um presente para o Trump. Falta. Falta mais de um mês. Eles querem resolver essa situação até o Trump chegar no poder para dizer, ó, te entregamos isso. Vamos começar numa boa agora. Isso é o que está sendo informado, está sendo divulgado aqui em Israel. Então eu acho que vai acontecer um temporário, eu acho que vai ser o teste que o Netanyahu vai fazer, e acho que o Netanyahu já entende que talvez ele precise ir para eleições. Enfim, então é nessa expectativa que a gente está. Eu realmente estou achando que a gente está mais perto do cessar-fogo do que antes. E eu acho que o próprio ministro da Defesa, atualmente, o Israel Katz, ele está trabalhando por esse cessar-fogo, até para poder dizer: vocês estão dizendo que o Gallant era o cara do cessar-fogo e que o Netanyahu me colocou e não ia acontecer? Olha só, eu sou o cara do cessar-fogo, estão vendo? Eu entrei e fiz alguma coisa. Então tem muita gente interessada em mostrar serviço para o Trump, para a população israelense. Então acho que isso pode acontecer. Eu assino que vai acontecer? Não. Eu não assino que vai acontecer, mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria que nas próximas 3, 4 semanas a gente vai estar vendo esse fogo acontecer. Esse, pelo menos, é o sentimento, né? Que inclusive o governo está passando, né? No último período, no último ano, né? Sempre que tinha novas negociações aí, falava, ó, estão debatendo, discutindo. A gente não via nunca um determinado movimento aí do governo, uma determinada motivação do governo, né? E hoje a gente vê isso, inclusive em entrevistas de ministros falando, o cessar-fogo é possível e tudo mais, enfim. A gente vê o governo puxando para isso também, empurrando nesse sentido, né? Então essa é a esperança, né? A questão é, o governo continua puxando para um acordo em que não vai liberar todos os reféns, né? Vai liberar, no caso, como você colocou, esses humanitários, né? A gente não sabe quantos reféns estão vivos, sabe que boa parte deles, mais da metade deles, inclusive, já morreram, então a gente não tem o número de dos que estão vivos, então, e é o que as famílias dizem que são todos humanitários, né? Depois de 14 meses de guerra, não tem essa de alguém não é mais refém humanitário, são todos reféns humanitários vivendo em túneis do Hamas, sem comida, em péssimas condições, Pois muitos é. deles que necessitam de remédios e não têm remédios, né? Enfim, a situação é bem complexa. Se a situação em É, Gaza é uma situação de crise humanitária, pois então, é, né? pois é, os reféns eles estão na situação humanitária Exatamente. também, né? É óbvio. Exatamente, né? E Gaza, que situação. Acho que a situação de Gaza não é mais de crise humanitária, né? É de catástrofe, né? É Catástrofe humanitária. catastrófica, né? O que está acontecendo em Gaza. A gente está no inverno. A gente estava comentando mais cedo, né? Que não tem chuva. Eu acho que, pelo menos, ainda bem que não está tendo chuva. Mais ou menos, porque eles usam a água da chuva para beber, né? Para Porque às beber, vezes pois é, falta né? água. Mas por outro lado, com a destruição total que você tem em Gaza, a possibilidade de você de espalhar doenças, né, com acúmulo de água, com esgoto correndo solto em tudo que é canto, é maior também. Enfim, não sei se é melhor ou pior tá tendo chuva, mas eu acho que quando chove, isso significa também que você tem mais frio, né? Então as pessoas vivendo em barracas, em condições completamente catastróficas, assim, é assustador realmente o que está acontecendo. E é obviamente que se a situação é catastrófica em Gaza, a situação dos reféns também é catastrófica, né? Então e se o governo puxar aí mais uma vez para um cessar-fogo que ele não seja para um cessar-fogo, não, para uma troca de reféns que não inclua todos os reféns vivos, eu acho que a possibilidade de que a gente volte a ver novos reféns, ela diminui ainda mais, né? Não digo que ela acaba, mas ela diminui, porque isso é uma coisa que eu falei já há muitos e muitos e muitos episódios atrás, quando a gente discutia essa questão, né? O Netanyahu não está preocupado com reféns, né? Se a gente, vamos supor, se a Kamala Harris tivesse vencido a eleição dos Estados Unidos, eu acho que dificilmente a gente estaria avançando aí num cessar-fogo e por uma troca de reféns, porque ele não fez isso com o governo Biden, só fez isso lá no início, por conta da pressão, e o Gantz disse, né, que também era por conta de uma pressão que ele colocava no gabinete, e
ele não está preocupado com isso. Na verdade, quanto mais reféns mortos, menos ele se preocupa, né? A questão na cabeça do Netanyahu, ela é inversamente proporcional, né? Por exemplo, você tem menos pessoas vivas, então não preciso trocá-las, né? Fazer nenhum acordo para trocar. No caso, se você tem menos pessoas vivas, pelo menos tragam esses de volta, né? Mas na cabeça dele volta, funciona diferente. Quanto mais pessoas mortas, menos chance a gente ter acordo, né? Então, assim, se ele vai fazer esse acordo humanitário aí, que vai trazer mulheres, vai trazer pessoas com mais de 50 anos e pessoas em situações muito sérias, né, de condições de saúde, que possam estar retornando, reféns que possam estar retornando, vão sobrar ali, no caso, soldados, né, que para ele soldado, né, é arma de guerra mesmo, então soldado é aquele negócio, né, o soldado o cara tá no exército, então assim, ele é o último a ser trocado, porque ele é um soldado, né? A função dele é aquela, é o soldado, não é um civil, então a chance dele ser trocado é menor ainda, ou seja, é muito cruel, né? A cabeça dessas pessoas é realmente muito cruel, que a gente vê tanto em relação ao que eles são capazes de fazer com a população palestina, quanto com a própria população israelense, enfim, esses, né, reféns israelenses que ainda estão sendo, ainda estão ali no cativeiro do Hamas. É isso, João. Vamos então para a nossa última notícia do bloco sobre um drone. É isso aí. Semana passada, um dronezinho vindo lá do Iêmen caiu na região de Yavne. Ficou voando, voando, voando até que explodiu. Semana retrasada, né, há quase 2 semanas atrás, no domingo, foi um míssil balístico. Acordou aqui as Pacata Modiin, tocou a sirene. 6h29 da manhã, e na última semana os Houthis mandaram o drone. Acordo de cessar-fogo com o Líbano, o Irã acalmou, baixou também o galho, mas os Houthis continuam querendo ver a coisa explodir, né? Pois é, e lançaram mais hoje, mas eles foram abatidos em cima do Mar Vermelho e ontem também. O de Yavne caiu, né? Se chocou contra um prédio e tal. Enfim, foi um negócio bem problemático, mas os outros não. Agora, é interessante que os Houthis são justamente o grupo que continua realizando ações contra Israel. O Irã cancelou o ataque praticamente, né? A resposta da resposta da resposta da resposta da resposta não vai mais ter. Ou pelo menos aparentemente não vai mais ter, porque ninguém mais nem fala disso. Eu acho muito difícil que o Irã vai realizar algum ataque contra Israel agora. Enfim, não tem nada do Iraque, menos ainda da Síria, porque as milícias pró-Irã, os proxies do Irã na Síria não são mais relevantes, né? Enfim, sobrou só os Houthis, e os caras não pararam, né? É um negócio impressionante, eles não pararam. O que está por trás dessa estratégia eu não sei. Enfim, agora, eu acho interessante observar enfim, os caras não estão com medo, depois de ver tudo o que aconteceu com o Hamas, com o Hezbollah, eles não pararam. E eu acho que, enfim, de alguma maneira essa é uma. Tem alguma estratégia por trás disso, né? Eles, pelo jeito, acham que Israel não vai se meter com eles do jeito que se meteu com o Hezbollah e com o Hamas. Pode ser que não, mas é impressionante como eles correm esse risco, eles estão dispostos a correr esse risco nesse momento tão crucial, né? É, enfim, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, porque eu tô achando que Israel não vai deixar isso. Depois que esse drone se chocou contra esse prédio em Yavne, eu acho que Israel não vai deixar isso impune. E os Houthis falaram que era um alvo militar, né? Que o drone caiu em um alvo militar, que foi exatamente no alvo que eles queriam atingir. Vamos ver realmente. É isso. Vamos então para o nosso próximo bloco, para tratarmos da política interna esta semana. Ô, João, na segunda-feira, não, foi terça. Ô, João, na terça-feira eu mandei uma mensagem para você para saber se você estava comendo pipoca e você falou que não, cara. Que você estava viajando a caminho de Jerusalém, cara. Eu tentei assistir parte do julgamento do Netanyahu, que por incrível que parível, começou na última terça-feira, mas isso não depois de várias novas tentativas para que o julgamento dele fosse cancelado. O gabinete do governo mandou
uma carta para o Supremo Tribunal de Justiça. A gente comentou isso na semana passada, né? Que eles tinham votado, né? Dentro do gabinete um pedido de adiamento, né? E a procuradora, a conselheira jurídica, ela falou: isso não faz sentido. Isso que vocês estão fazendo. Vocês não têm o direito, né? Não é o dever de vocês, não é o direito de vocês interferir nesse tipo de questão. Ou seja, eles queriam pedir para o Supremo Tribunal de Justiça para que o julgamento do Netanyahu não acontecesse agora, por conta de tudo que está acontecendo no país, e na Síria e no mundo, né? Eles vão, vão colocar qualquer coisa. O presidente do parlamento, né, já tinha também pedido, mandado uma carta falando que a corte não tinha feito um acordo com ele para quando o primeiro-ministro poderia depor, né, poderia depor no seu julgamento, que é isso que envolve o depoimento do Netanyahu, porque afinal de contas o excelentíssimo presidente do Paraguai está em Israel e o Netanyahu deveria estar no parlamento. E aí a justiça falou: meu amigo, você não tem nada a ver, isso não faz parte do seu. Isso não é legal o que você está falando, a gente não tem que pedir sua permissão, porque afinal de contas. Se o presidente do parlamento tivesse que definir, né, pudesse, né, interferir no dia do depoimento do Netanyahu, é possível que isso nunca realmente acontecesse, ou seja, falaram, meu amigo, fica quietinho aí, depois o gabinete, né, apesar da procuradora ter dito que não cabia ao gabinete fazer isso, o gabinete mandou uma carta para o Supremo Tribunal pedindo para que o depoimento fosse cancelado. Outros ministros fizeram a mesma coisa. O Guidon Sar falou que a situação na Síria fazia com que o Netanyahu não pudesse começar o seu depoimento, né, já que ele tem que pelo menos depor 3 vezes por semana. O mesmo fez o ministro da Educação, Yoav Kish, falando que o primeiro-ministro deveria servir ao país e não e não prestar depoimento nesse momento. Só que, enfim, João, enfim, na última terça-feira, o acusado, primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sentou no banco dos réus e começou a prestar o seu depoimento, sendo interrogado pelo advogado de defesa, como primeira parte aí do depoimento. É isso, João. Achamos que não aconteceria, porque afinal de contas todo mundo tentou interferir. A gente viu mais um circo acontecendo. O Ben-Gvir foi lá no tribunal, fez lá o seu discurso. Isso antes de ele chegar no tribunal, ele cometeu mais vários, como é que chama? Infrações, né? Infrações de trânsito, né? Como a gente já comentou, o Ben-Gvir é mestre em fazer isso e ele foi filmado, né? A comitiva deles foi filmada passando no meio, atravessando de uma pista para outra, em locais que ele não poderia fazer, no meio do jardim, enfim, aquela coisa que o Ben-Gvir faz, o que ele bem entende, né? A gente viu também a ministra Miri Regev, a ministra Edith Silman, o Amir Ohana, o presidente do parlamento, também estava lá dentro da corte, né? Para prestar ali solidariedade ao Netanyahu. É isso, João. Começou o depoimento do acusado Benjamin Netanyahu. Por O quanto tempo a gente vai ver isso acontecendo, cara? ministro das Comunicações, o Shlomo Kelly também estava presente. Mas o Netanyahu, na verdade, ele fez um pronunciamento na véspera, né? Depois de todas essas tentativas de adiar mais uma vez o depoimento, ele fez uma declaração na véspera. E eu falei, cara, ele vai inventar uma desculpa para não depor. E na verdade ele falou o contrário. Ele falou que está esperando há 8 anos por esse dia para ele apresentar a sua verdade. Eu particularmente, eu acho que eu não sou jurista, mas eu entendo que na justiça existe uma verdade só. E depois você tem as versões, né? Você pode ter a tua interpretação, você pode ter a tua versão, mas a verdade é uma só. Os fatos, eles existem ou não existem. Como você explica os fatos é outra história. Mas enfim, tudo bem. Liberdade de expressão e de licença poética para o Netanyahu, para ele usar, enfim, a terminologia que ele achar necessário. Ele fez um discurso que chegou a ser patético, né? Porque foi voltado para a base dele, convocou toda a imprensa e foi um negócio tão ridículo que supostamente foi um sorteio, né, que ele fez depois desse pronunciamento, mas aí de repente a primeira pergunta, porque os telejornais, ele faz esse pronunciamento na hora dos telejornais, que é o horário
nobre da televisão israelense. Aqui não é novela, horário nobre, aqui é jornal. E os 4 canais de televisão apresentam o telejornal ao mesmo tempo. Começa às 8, termina 9h15, 9h30. Então ele marca o negócio para 8h30, que entra no meio do telejornal, né? E aí tem as perguntas. E normalmente os telejornais eles mostram o pronunciamento inteiro e mostram, sei lá, 4, 5 primeiras perguntas. E depois cortam, né? E, óbvio, tem vezes que eles mostram mais, se a situação é muito dramática. E, curiosamente, a primeira pergunta sorteada é do canal 14. E aí a terceira pergunta sorteada é do I24, que é uma estação de rádio pró-Netanyahu. Então, assim, aí os canais eles estão ali e mostram as perguntas chapa branca, que não são nem perguntas, né? É tudo bola levantada para ele cortar, né? E o canal 11 cortou na quinta pergunta, o canal 12 mostrou tudo até o final, até ele encerrar. Que é também você colaborar com um teatro ridículo, né? Que os canais de televisão fazem, dando essa atenção toda para participando desse circo ridículo montado pelo Netanyahu. Mas enfim, ele foi depor, Marquinhos. Ele foi depor. Eles tentaram pra caraca adiar. Tentaram, enfim, a gente ficou prevendo será que ele vai, será que ele não vai. E eu vou dizer uma coisa: o depoimento não é obrigatório. Ele pode escolher não depor. Ele pode escolher não ir para o tribunal e simplesmente os juízes decidem o que fazer sem o depoimento de um réu. Ele é réu, né? Ele não é testemunha, ele é réu. É, ele, obviamente, é melhor para ele depor, porque ele pode contar a sua versão, ele pode preparar a sua defesa com seus advogados, ele dá a sua versão ali para os juízes, ele pode construir a sua narrativa. Você abrir mão de contar a sua versão diz uma coisa ruim sobre você. Então, assim, ele queria adiar, porque ele sabe que depor é uma coisa, dentro do contexto atual, necessária para ele. Mas ele, enfim, não conseguiu mais adiar e começou o depoimento. Agora, como acontece normalmente, o depoimento ele começa pelo, pelas perguntas da defesa, que é uma fase muito confortável. Aí a gente pode examinar um pouco a estratégia da defesa, por um lado, e por outro lado, o Netanyahu fica numa situação muito confortável. Agora, antes de eu entrar nos detalhes disso, eu quero deixar uma coisa, eu quero fazer só uma introduçãozinha básica e explicar uma coisa para os ouvintes, especialmente para os ouvintes mais novos. O Netanyahu não está na justiça respondendo por nada que está acontecendo agora em Gaza. O Netanyahu está na justiça respondendo por 3 casos de corrupção. Nos 3 casos, ele é acusado de abuso de poder e fraude. Em um deles, ele é acusado também por suborno. São 3 casos, 2 dos 3 casos, na verdade, envolvem sistemas de comunicação israelense, órgãos de imprensa e de mídia. Em um deles, um pouco menos, mas também, de certa maneira, um pouco. Eu vou só passar bem rápido por isso, e o Marquinhos vai colocar no link aí do episódio um artigo que ele traduziu do Haaretz explicando ao que o Netanyahu está sendo acusado, que são essas 3 pastas. A pasta 1000 é uma pasta na qual o Netanyahu é acusado de ter trocado favores com 2 magnatas bilionários israelenses, o Arnon Milstein e o James Packer. Ele deu favores para essas pessoas, ajudou essas pessoas. No caso do Arnon Milstein, principalmente, ajudou ele a conseguir um visto para os Estados Unidos, ele que tinha alguns problemas para isso, para ele fazer seus negócios lá. E o Milstein dava para o Netanyahu e para sua esposa, aos montes, charutos, champanhe, casacos de pele e outros presentes. Netanyahu alega que ele é amigo do Milstein e que amigos se presenteiam, mas, segundo o que a gente tem nessa pasta, não era presente, eu te encontrei e te dei um presente. É que a mulher do Netanyahu ligava para assistente do Milton e falava, eu quero tal charutos da marca tal, e quando não chegavam da marca tal, o Netanyahu ficava irritado, e etc e tal, e o champanhe tinha que chegar, e eles chegaram a convencer o James Packer a comprar uma casa do lado da casa do Netanyahu, que ele usava piscina e comia de graça, e enfim, tudo isso acontecia ali, e os presentes chegaram quase à casa dos 100 milhões de shekel, uma coisa assim, foi um negócio absurdo. Não, do 1 milhão, eu não sei, não me lembro agora exatamente os números, mas era um número muito alto. A pasta 2000 é um caso de um grampo, de uma ligação, na verdade, uma ligação gravada pelo próprio Netanyahu
com o Noni Moses, que é o ex-dono do site Ynet e do canal 10 de televisão, que já não existe mais, e do jornal Idiota Ahronot, que é um jornal de oposição ao Netanyahu. E o Netanyahu estava trocando com o Noni Moses, estava oferecendo para ele vantagens e o fechamento do jornal Israel Hayom, que é o principal jornal do país, em troca de uma exposição mais positiva desse conglomerado de comunicações, a figura do Netanyahu. Essas conversas gravadas vieram a público. O Netanyahu diz que ele estava tentando enganar o Noni Moses, estava tentando pescar ele para mostrar que ele era um cara, que ele era um corrupto. No caso, o Noni Moses foi indiciado por suborno, o Netanyahu não. Mas o primeiro-ministro é proibido ele ter esse tipo de conversa, mesmo que as intenções sejam positivas, né? Oferecer esse tipo de coisa, etc. E a pasta 4.000, e a 3.000, a 3.000 é outra, a gente vai falar sobre ela agora não. O Netanyahu não foi indiciado na 3.000, mas ele existe. A pasta 4.000 é uma pasta que o Netanyahu teria dado benefícios para o magnata das comunicações Saul Elovitch, teria inclusive demitido o ministro das Telecomunicações e assumido o cargo de ministro das Comunicações em conjunto com o cargo de primeiro-ministro, somente para dar benefícios para o conglomerado Bezeq, que em troca de uma melhor exposição, na verdade, de um controle da família Netanyahu sobre como as notícias sobre eles, especificamente, e o governo eram produzidas pelo portal Walla, que era naquele momento o principal portal de notícias israelense. Hoje em dia ele já não está entre os primeiros. Nessa aí o Netanyahu é acusado também de suborno, enfim, e o depoimento dele é para as três pastas ao mesmo tempo. Né? Ele pode ser interrogado pelas três pastas ao mesmo tempo. Enfim, o Netanyahu vai ser obrigado a deixar o poder se ele for condenado? Somente se ele for condenado em terceira instância. Em Israel não tem quatro, só tem três instâncias. A terceira instância é a Suprema Corte, mas ele não é obrigado a deixar o poder caso ele seja condenado em primeira nem em segunda instância. Ele tem que ser condenado em terceira instância. Uma vez que ele é condenado e ele é considerado um criminoso, infrator da lei, ele é obrigado a deixar o cargo de primeiro-ministro até ele cumprir a pena. Ele pode receber um indulto do presidente, e ele pode fazer um acordo com a justiça antes da sentença ser dada. No caso, ele pode chegar a uma, a justiça, inclusive, ofereceu que ele renuncie, pague uma multa e eles fecham as acusações com a promotoria. Ele chegou a costurar isso e não chegou a esse acordo. A qualquer momento ele ainda pode fazer isso até que a sentença seja dada. E ele foi depor. Muitos jornalistas apostavam que ele não ia depor, que aquilo representava humilhação para o Netanyahu, e que quando ele começa a depor é sinal de que realmente a gente se aproxima do fim do julgamento, realmente a gente está próximo do fim. O Netanyahu se não me engano, o último réu a depor nessas pastas, mas ele vai depor. Ele foi depor essas 2 semanas. Eles tentaram de todas as maneiras possíveis e impossíveis adiar esse depoimento. Inclusive, o depoimento de ontem começou só às 3h30 da tarde. Netanyahu foi receber o presidente do Paraguai na Knesset, no parlamento. Inclusive, o presidente do Paraguai disse que vai transferir a embaixada novamente para Jerusalém. O Paraguai tinha transferido, o governo mudou, eles mudaram de novo para Tel Aviv, e agora voltou a extrema-direita Paraguai e a direita conservadora, sei lá como vocês queiram chamar isso, e a embaixada vai voltar para Jerusalém. O grande, importantíssimo Paraguai para as relações com Israel, né? Enfim, que chega a ser um negócio meio bizarro, né? Tipo, o que significa o Paraguai para Israel, né? Nada, é uma coisa simbólica e que veio muito a calhar no caso, né? Porque pôde ajudar o Netanyahu a escapar de mais horas mais de depoimento. Mas, como eu disse, e o Marquinhos também disse, o depoimento começou. Ele foi depor. Ele fez um discurso antes, atacou a procuradoria, atacou a polícia como um grande complô para derrubar o Netanyahu, porque não tem nada, todo mundo pode ganhar presente, que nunca foi aberta uma pasta como essa contra um primeiro-ministro antes, e que eles vão provar que tudo passa de uma farsa, e etc e tal. Só que, enfim, o que a gente viu nesse depoimento do Netanyahu? A gente viu a estratégia da defesa, que ela tentou se afastar um pouco das declarações que o Netanyahu deu para a polícia. Para a polícia, o Netanyahu disse que não se lembrava de muita coisa. Ele tentando terceirizar a responsabilidade, repassando para a mulher dele, para outras pessoas. Se a minha mulher combinou uma coisa com eles, eu não sabia, eu não dei nenhum favor. Ele alegando que assina papéis às vezes sem ver, porque ele confia no corpo profissional
e que ele nem sabia que ele tinha dado vantagens e benefícios para o grupo da Bezek, para o Elovitch, no caso, né, em troca de melhor exposição na Walla, que ele não recebeu melhor exposição, que isso é mentira, enfim, e ele tentou sustentar um monte de coisa ao mesmo tempo. E no meio dos depoimentos, ele começou a mostrar o tempo inteiro quem ele era, né? Eu não tenho tempo para estar aqui, eu estou administrando um país, eu mal durmo, eu durmo 4 horas por noite, tenho que comer no meio das reuniões porque eu não tenho tempo para comer. E eu fui comandante da Sayeret Matkal, que é uma unidade de especial da infantaria, e lá eu salvei vidas, e eu administrei empresas privadas com muito sucesso, e fui tal e tal coisa, e sempre falava dele, como ele é importante, como ele é isso, como ele consegue, que ele vai chegar até o Irã e que todo mundo tem medo dele, que, segundo alguns analistas, é uma estratégia para você intimidar os juízes, mostrar, lembre-se de com quem vocês estão falando. Por outro lado, se a gente vai analisar o caso de maneira técnica, né, e eu escutei juristas para dar essa visão aqui, não é uma opinião do João leigo, isso é ruim para a defesa dele, porque ele está usando o tempo para falar de coisas que não têm absolutamente nada a ver com a acusação. E isso contradiz, inclusive, o próprio discurso que ele fez. Ele está 8 anos para falar a verdade dele, por que ele não chega logo e desmente as acusações e mostra evidências de que aquilo tudo é falso? Ele tem que falar dessas coisas que não têm nenhuma relevância para o caso. Enfim, segundo os analistas, ele cometeu uma série de equívocos, principalmente porque ele não consegue separar a personalidade dele, o ego dele, do papel que ele está desempenhando agora. Ali ele é réu, não é sobre a personalidade dele, é sobre as acusações que ele está sofrendo. É uma tarefa muito difícil para os juízes, porque eles têm que separar o réu da pessoa pública e todo mundo no país tem uma opinião sobre o primeiro-ministro. Os juízes não estão alheios ao que eles veem nas notícias de jornal. Eles sabem quem é o Netanyahu. Eles sabem que o Netanyahu mente sem parar. Ele mentiu várias vezes, inclusive no depoimento. Isso, enfim, a imprensa, a mídia, a exposição midiática não me importa nada. Eu estou preocupado com gerir o Estado. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que ele conversou com o Elovitch para encorajar o Elovitch a que o Ala tenha a visão dele de comunicação, que ele é um cara de direita. Por que o Ala, então, é mais um órgão da esquerda na imprensa, né? Mais um jornal, mais um portal que divulga a visão da esquerda? Obviamente, isso não é verdade, o Ala nunca foi de esquerda. Agora, se o Netanyahu não se preocupa nada com a imprensa, por que ele tem um tipo de diálogo desse com o Elovitch? Por que ele vai ter um diálogo como ele teve com o Noni Moses, tentando convencer a dar uma exposição melhor para ele, né? Quem não se preocupa nada com a imprensa, como é que. Enfim. E todo mundo sabe que o Netanyahu é obcecado, porque os próprios outros depoentes, inclusive os que eram pró-Netanyahu, descreveram essa obsessão dele com a imprensa. Então as mentiras dele estão em todos os lados, são visíveis ali, né? E os juízes sabem disso, né? E é difícil para eles essa posição, porque eles às vezes têm que basear o seu julgamento em coisas em opiniões pré-estabelecidas, né? E que não é correto do ponto de vista jurídico, mas como é que você separa, né? Enfim, agora tem algumas coisas que eu quero comentar, não sobre a estratégia da defesa, né? O Netanyahu foi criticado, até o próprio advogado dele tentou evitar que ele mostrasse os vídeos dele assinando sem ler. Também era mentira, porque não eram exatamente os documentos que ele é acusado de ter assinado. E ele quis mostrar que ele confia no corpo técnico, o corpo técnico tá trabalhando para derrubar ele, né? Mas não cai bem para o Netanyahu mostrar ele assinando documentos sem ler. Que tipo de primeiro-ministro não sabe o que está assinando, né? É meio complicado você mostrar um cara forte, um cara antenado, que está ligado em tudo e que assina documentos importantes que dá benefícios para determinadas empresas sem perceber o que ele está sem ler, né? Ninguém deve. E não estamos falando de documento de 40 páginas, estamos falando de documento de 3 páginas. Enfim, então é um negócio meio bizarro. E no dia seguinte ele teve que consertar isso justamente porque ele viu na imprensa que não caiu bem, né? Então ele vê a imprensa. Agora, pior do que ver a imprensa de um dia para o outro é ver a imprensa no meio do julgamento. Porque de repente ele recebe um papelzinho dizendo que ele precisa ter uma reunião rápida. E aí, e obviamente Israel está em guerra, né? Então às vezes o primeiro-ministro precisa ser consultado. E os juízes consentiram com fazer uma parada ali. E ele volta da parada e começa a justificar uma coisa que ele teria dito. Que ele foi pego na contradição. Que foi divulgado por um jornalista chamado Glickman, do Canal 13. Ele botou isso na internet, o Netanyahu se contradisse nisso aqui.
ok? E o Netanyahu, de repente, volta da parada e justifica o que ele tinha dito. Agora, o Netanyahu não tem que ter contato com as redes sociais, não tem que ter contato nem com o advogado dele nessa parada. E ele claramente teve. Ok? E os juízes deixaram isso passar. Não falaram, senhor, desculpa, você não pode voltar atrás, porque você não pode agora comentar sobre outras coisas ali. Obviamente, os juízes não sabem o que o Glickman escreveu no Twitter, né? E esse é o problema. Eu acho que da próxima vez eles vão ter que pensar duas vezes antes de dar uma parada para o Netanyahu, para qualquer razão que seja, porque não é confiável. Né? Ele não pode chegar lá e, de repente, receber uma informação. E agora que eles sabem que o Netanyahu recebeu essa informação, porque não tem outra explicação que não um jornalista mostrar que ele se contradisse e ele explicar a contradição logo depois que ele voltar. Né? O advogado, que ele não pode ter contato nem com o advogado dele, de repente ele se lembrou daquilo. A gente não é idiota, né? Os juízes têm que mostrar que eles não são idiotas. Mas eles deixaram o circo do Netanyahu correr, eles deixaram o Netanyahu falar sobre coisas que não têm absolutamente nada a ver com o julgamento. Eles deixaram ele fazer aquela parada e, de repente, mudar a versão, mudar a explicação deles, deixaram o que eles não podiam ter deixado. E os juízes vão ter que se mostrar firmes, porque senão o Netanyahu pode deixar a parte da defesa dele durar um mês, 2 meses, e o julgamento não acabar nunca. E a Orly Barlev, que é uma jornalista independente que cobre o julgamento do Netanyahu desde o início, ela aposta que a estratégia do Netanyahu é enrolar o máximo possível nessa etapa e tocar a reforma judicial para frente e começar um outro evento para frente, sobre o qual ele não vai poder depor, porque realmente vai ser uma coisa muito grave. E aí ele nunca vai chegar na parte que ele vai ser interrogado pela promotoria. É nisso que ela aposta. É, enfim, eu não sei se ele tem condições disso, não sei se a justiça vai permitir que isso aconteça, mas os juízes, sem dúvida, precisam ser mais duros, porque se continuar esse circo, a gente vai ficar semanas nesse depoimento de Netanyahu, enfim, que é realmente uma palhaçada, uma baita de uma palhaçada. Ele está se entregando, a defesa dele não está atuando bem, até porque os casos dele são muito difíceis, especialmente a pasta 1000, na minha opinião. É uma pasta que é muito difícil, mas ele consegue se complicar mais do que eu esperava na 4000 nos 2 primeiros dias de depoimento, porque ele já se contradisse, e a Procuradoria vai fazer a festa em cima disso, vocês não tenham dúvida, se é que a Procuradoria um dia vai poder interrogar o Netanyahu. Enfim, falta muito ainda para isso acabar, ainda vai ter algumas semanas de a gente comentar sobre isso, e eu espero que continue sendo interessante, porque se os juízes permitirem essa enrolação daqui para frente, vai ficar cada vez menos interessante, e o caso acaba perdendo o interesse público, que também é um dos objetivos do Netanyahu. Essa parada aí do papel dele ter recebido a informação, né? É uma parada realmente muito bizarra. A justiça realmente vai ter que ver, porque ele vai utilizar isso, ele tem o poder de utilizar isso, né? Porque, de uma certa forma, ele é o primeiro-ministro, ele pode receber informações ali de coisas que estão acontecendo no país. Por outro lado, ele pode utilizar isso dentro do, do julgamento dele. Aí levanta toda a questão, né? Será que o primeiro-ministro, que é acusado em casos de corrupção, ele tem a possibilidade de se manter no cargo? Ele é correto que ele se mantenha no cargo? Ou ele deve ser afastado? Ou ele deve se afastar? Ou ele deve falar, não, peraí, deixa eu resolver isso primeiro. O meu interesse é o país, né? Então eu tenho que me afastar para poder resolver. Ou seja, está claro que o Netanyahu, o interesse dele não é o país e que ele vai fazer de tudo para inviabilizar o julgamento dele. Vai fazer de tudo, né? Porque, enfim, ele, assim, por outra questão. Vamos dizer que ele pare de receber informações, né? Que nos próximos papeizinhos que ele receber, é o que ele pediu um break, né, um intervalo no julgamento, não seja para fazer esse tipo de coisa, para que ele receba informações e volte para como dizer, retocar, né, o depoimento, para refazer o depoimento dele. Para que se realmente acontecer alguma coisa séria no país e o depoimento dele tenha que ser interrompido. O que é mais importante? A gente saber se o primeiro-ministro é realmente um corrupto ou o país? Tá claro que há uma contradição, né? Uma contradição de interesses aí. Tá claro que o primeiro-ministro que está sendo julgado em casos de corrupção, ele não pode atuar no cargo dele, porque ele vai tentar fazer de tudo para que isso não aconteça. Ele já vem fazendo de tudo para que isso não aconteça há muito tempo. Não é de hoje, não é do início da guerra.
deixando claro, aí a gente já falou isso várias vezes, mas acho que é importante. A guerra não começou por conta disso, né? Muita gente levantou essa teoria da conspiração aí, né? De que o Netanyahu, inclusive, teria permitido com que o Hamas atacasse, não sei o quê, não sei o quê, para que para influenciar no seu julgamento, para que o julgamento, enfim, as pessoas levantaram essas coisas doidas aí no início da guerra, mas não foi, mas sem sombra de dúvida, ele utiliza isso, né? A guerra, ela se posterga por muito tempo por interesse dele, por interesse do governo dele, né? A gente já poderia, a guerra em Gaza hoje, ela não acontece mais. Não há mais guerra em Gaza, no sentido de uma disputa. O Hamas acabou praticamente, né? Apesar dos soldados que terem sido mortos em Gaza essa semana, foram mortos por um tiro, por um ataque num míssil antitanque, né? Ou seja, você ainda tem alguns membros aí do Hamas, mas o Sinwar já foi morto, o Haniyeh foi morto lá no Irã, a gente já tem uma destruição. O exército já falou isso várias vezes, que todas as brigadas e batalhões do Hamas já foram destruídos, né? Então, assim, a guerra em si, enquanto uma disputa entre o exército de Israel e o grupo terrorista, já terminou, né? Ela não tem mais. O exército já falou que ele já poderia sair de lá, né? Inclusive, né? Que eles estavam prontos já para um cessar-fogo, que militarmente não havia mais nada a fazer. É nesse aspecto que eu digo que a guerra acabou, né? Então, assim, há um choque de interesses muito claro entre o governo e o julgamento, né? O Netanyahu vai fazer o máximo para que isso se postergue, prolongue, porque é do interesse dele, né? Enfim, vai levando o país para o buraco, até porque, como você bem colocou, essa questão da reforma do judiciário vai empurrar o país ainda mais e mais e mais para o buraco. A gente vai comentar disso mais para frente, mas a coisa está ficando muito feia, muito feia. E eles estão avançando, né? Diferentemente do que eles fizeram no período passado de tentar dar uma porrada de uma vez só, né? Passar um pacotão de leis, estão passando, como chama aqui, fatiado, né? Salame, uma de cada vez. É mais ou menos isso que a gente está vendo. Então, assim, hoje é claro esse choque de interesse e o sistema judiciário, o juiz, né, vão ter que dar um jeito de impedir com que essa farra do boi aí realmente aconteça, porque é basicamente isso, né? Será que o cara vai ficar recebendo papelzinho toda hora para interromper o julgamento? Então não dá para ele ser primeiro-ministro. Não dá para ele ser primeiro-ministro, né? A gente tem essa lei que impede com que pessoas acusadas, né, indiciadas, né, elas assumam cargo de ministro, mas não de primeiro-ministro, né? Mas tem que ser retocado isso de alguma forma, né? Porque tá claro que ele tem a possibilidade, enquanto atuando como primeiro-ministro, de influenciar no julgamento e de fazer com que o julgamento aconteça de acordo com o seu interesse. E isso obviamente, extremamente problemático. É isso. Vamos para a próxima, João. Vamos para a próxima, que tem a ver também aí com, enfim, outros casos, mas podemos dizer que isso é corrupção, espionagem, seja lá o que for. O ex-chefe do Shin Bet, né, que é o sistema, é o Serviço Secreto de Segurança Interno, que ele atuou como chefe do Shin Bet entre 2011 e 2016, ele acusou o Netanyahu de ter tentado grampear os telefones de outras duas pessoas. Benny Gantz, que na época era chefe do Estado-Maior, ele foi chefe do Estado-Maior entre 2011 e 2016, e também do Tamir Pardo, que foi chefe do Mossad entre 2011 e 2016. Ou seja, no mesmo período, essas pessoas assumiam cargos de fundamental importância, né, na segurança do país. Um era chefe do Serviço Secreto de Segurança, o outro era chefe do Serviço Externo de Segurança e o outro era chefe do Estado-Maior. Todos eles, quer dizer, dois deles, né, o chefe do Estado-Maior e o chefe do Mossad, Netanyahu gostaria de ter grampeado seus telefones. É isso, né, cara? O que pode mais o Rodan? Como é que eu traduzo o Rodan, cara? Não é ditador, né? Vou procurar aqui. Começa a falar, procura as considerações finais eu dou a tradução, cara. Não vou me estender muito sobre isso, não, porque a notícia é essa, né? O Yoram Cohen, numa entrevista dada, disse que o Netanyahu deu para ele diversas orientações que ele disse que ele foi obrigado a dizer não, né? Ordens, que ele foi obrigado a dizer não.
E aí, no meio da conversa, ele disse, inclusive, espionar pessoas do sistema. E aí ele falou, tipo, o chefe das Forças Armadas e o chefe do Mossad, no caso o Benny Gantz e o Pardo, né? E o Tamir Pardo. E aí ele falou, isso inclui grampo de telefone? Ele falou, podemos dizer que é uma das coisas. Ou seja, tem outras coisas ainda, né? E aí o gabinete de Netanyahu negou, disse que nunca pediu para grampear ninguém. Mas depois o Netanyahu disse que todos os pedidos que foi feito foram dentro da lei e que ele sim queria ter controle dos vazamentos que aconteciam e etc e tal. Então ele não exatamente negou o pedido que ele fez. Ele só disse que foi dentro da lei. Agora, como é que a gente vai saber, né, se foram pedidos dentro da lei ou não? A gente não tem como saber. Eu não duvido de nada disso, não, porque a gente já viu outras acusações do gênero contra o Netanyahu. Isso vai dar impeachment, isso não vai dar em nada, não vai ter investigação, porque não tem prova, né? Isso são em reuniões a portas fechadas, ele pede uma coisa, o cara fala não, e não tem protocolo e acabou, né? Agora, é assustador. Tirano é a tradução. É assustador mesmo. É muito bizarro, né? É muito bizarro, principalmente. E aí eu vou dar uma puladinha na pauta para fazer, para levantar a bola para mim mesmo e chutar, tendo em vista a próxima lei, uma lei que já foi aprovada em três votações, ou seja, ela já está sendo, já é válida. É uma lei aprovada pelo governo essa semana que permite com que cidadãos sejam presos sem acusação. É isso mesmo, não precisam ser acusados, ou seja, o governo diz que essa proposta é para tornar mais fácil a prisão de pessoas ligadas ao crime organizado. Pessoas podem ser presas sem mesmo serem acusadas. A polícia pode chegar lá e dizer: Ó, meu amigo, você vem conosco. É isso aí. Nessa mesma semana também foi aprovada uma outra lei dizendo que a autoridade palestina será responsável por pagar a justiça, né? Pagar ali advogados, no caso, procuradores, para defender os terroristas presos no dia 7 de outubro. É isso, né, cara? O golpe do judiciário acontece, né? Como eu falei rapidamente aí quando eu comentei nossa outra notícia, ele acontece no sentido, de uma forma diferente, né? Antes da guerra, o governo tentou aprovar um pacotão de leis, foi criticado, inclusive, pela ex-ministra da Justiça, Aélia de Chaquet, falou: para que fazer isso de uma forma tão barulhenta? Faça isso devagarzinho, no sapatinho, por baixo dos panos, e é mais ou menos isso que eles estão fazendo, né? Passando ali uma lei de cada vez, a população não se mobiliza como se mobilizou há um ano e meio atrás, e o que a gente vê é uma mudança total enfim, na forma em que o Estado israelense se organiza. Mas Marquinhos, a gente viu agora vários acontecimentos juntos, né? Eles não estão parando. O Yariv Levin, ele estica a corda, né? Porque a conselheira jurídica do governo diz que a Suprema Corte tem que parar com esse circo dele de não convocar a comissão nomeadora de juízes e convocar o presidente da Suprema Corte. Ele vai lá e convoca para uma discussão, não é ainda para nomear, e convida o Simcha Rothman, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, um dos maiores entusiastas do golpe judiciário, um membro do Fórum Coelet, que são os idealizadores do golpe judiciário, e mais alguns especialistas que estão do lado dele. A Suprema Corte vai lá e diz: a gente não concorda com isso. Agora, enquanto esse cara não for afastado do cargo, ele não vai nomear o presidente da Suprema Corte. Ele quer o caos, ele quer que não funcione nada, para ele poder intervir do jeito que ele puder. E se ele não for afastado, nada vai acontecer. Ah, se ele for afastado, vai dar muito problema. Vai, mas não tem outra. Você tem que escolher qual você quer ter problema e ganhar, ou se você quer ter problema e perder. A Suprema Corte parece que está escolhendo ter problema e perder, porque eles ainda não entenderam que enquanto o Yariv Levin estiver lá, nada obrigatório por lei ele vai fazer, ele vai se esquivar ao máximo possível. Ele está enrolando, ele está dando o jeito dele de causar o caos. E isso é um negócio muito bizarro, né? Enfim, e aí o parlamento ele mostra frequentemente que essa é que essa é a tendência deles, né? Você que citou essas duas leis aprovadas. A prisão, né, sem acusação, que é uma lei apresentada pelo Tzvika Fogel, um deputado do partido do Ben-Gvir, do Força Judaica, que ele quer que, baseado em informações da inteligência, a polícia possa prender as pessoas, ou seja, não tem
exatamente uma acusação, que é você transformar as prisões administrativas em algo legal no país, mas tem que ter autorização de um juiz e do conselheiro jurídico do governo. O juiz pode ser qualquer imbecil, né? Teve um juiz, vale lembrar, que deixou uma menina 24 horas presa há pouco tempo em Tel Aviv porque ela jogou areia no Ben-Gvir na praia. Ela ficou presa 24 horas sendo interrogada e foi acusada de agressão grave contra o primeiro-ministro do Estado. Enfim, podia ter sido liberada sem problema, prisão domiciliar no pior dos casos, mas tem juízes que estão fazendo isso. Vão ter juízes que podem mandar prender o Marquinhos, podem mandar me prender, porque a gente falou uma coisa ali e tem informação da inteligência, e a inteligência não precisa exatamente dizer de onde vem a informação, não precisa justificar, não precisa virar uma pasta, porque a gente oferece perigo à segurança nacional e a gente pode ser preso ali. E a gente pode, inclusive, ter prisão decretada domiciliar sem poder usar a internet, até que eles digam que pode. E qualquer infração a isso, internet, telefone, né? Qualquer infração a isso pode dar uma pena de 6 meses a 4 anos. Então, enfim, é uma lei bizarra que até o Ministério da Justiça do Yariv Levin foi contra, porque eles querem fazer a lei deles para isso, né? E fala, mas pelo menos a conselheira jurídica do governo tem que aprovar. Mas a conselheira jurídica do governo, ela é só hoje, amanhã ela pode ser demitida. Ou amanhã podem dividir o cargo dela em dois. E aí, qual vai ser o dos dois que vai também dizer que se pode ou não, né? E quem o governo vai nomear pro outro, enfim. Tudo isso é muito bizarro. E a outra lei que o Estado não precisa mais pagar, não precisa mais financiar a defesa dos soldados da Nurba, que é o grupo de elite do Hamas, né? Que quem vai fazer isso agora é a autoridade palestina, me lembrou o Trump dizendo que não é ele que vai pagar pelo muro, não são os americanos, vão ser os mexicanos que vão pagar pelo muro, né? Eu estou esperando até agora os mexicanos pagarem pelo muro. A autoridade palestina vai dizer o seguinte: não, a gente não vai pagar. E os caras vão ficar sem defesa no tribunal? Tipo, não, não existe isso. É óbvio que essa coisa não vai passar. É uma lei populista que os caras estão tentando fazer passar para poder dizer: olha só, a gente está tentando isso e a Suprema Corte foi lá e vetou. Mas não é que a Suprema Corte vetou, é porque eles estão propondo um negócio que é ilegal. Porque a autoridade palestina, você não pode obrigar a autoridade palestina a pagar a defesa num tribunal israelense. Você não pode obrigar. Tipo, você. Enfim, é uma coisa que. É a mesma coisa, assim, é a mesma coisa que o Trump dizer: eu vou construir um muro e quem vai pagar são os mexicanos. Como é que ele vai obrigar o governo mexicano a pagar o muro? Não pode. Ele pode depois argumentar retoricamente. Foram os impostos dos mexicanos que moram nos Estados Unidos que pagaram o muro. Ok, então são os impostos, sei lá, é o dinheiro da conta de luz dos palestinos que vai pagar o negócio. Beleza, mas vai continuar saindo dos cofres israelenses. Mas isso aí é só para incitar contra a Suprema Corte. E é um jeito terrível, né? Porque é você colocar você, na verdade, criar uma situação, uma lei absolutamente absurda do ponto de vista dos direitos civis, porque sendo soldado da elite do Hamas terrorista ou não existe nenhuma situação na qual você possa deixar um preso sem defesa, sem direito à defesa, em uma sociedade democrática. Então você tenta passar por cima da democracia, e quando a justiça defende a democracia, você incita contra a justiça. Mas não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que a gente fala sobre isso aqui. Foram muitas vezes. O golpe judiciário ele segue em curso. Eu não sei se tão devagarinho assim. Eu acho que eles estão tentando empurrar uns absurdos de vez em quando, mas não coisas estruturais, não medidas estruturais. E daqui a pouco eles vão tentar uma coisa maior. Tipo, dividir o cargo da conselheira jurídica do governo em dois, entre a processadora geral do Estado e a conselheira por outro, e vão ver o que acontece. Enfim, mas o Levin tá na questão da nomeação dos juízes, para mim ele tá com full gás ali. Recusa convocar a comissão. Não, não acho que esteja passando devagarzinho, não. Estão passando sem fazer muito alarde. Essa é a questão. Eles mudaram um pouco a estratégia deles em relação a essa transformação no golpe do judiciário. Sobre a questão. E aí eu acho que é o seguinte: toda essa questão, né, dessas medidas, né, boa parte dessas leis que eles conseguem, que eles aprovam, não sei se boa parte, né, mas parte dessas leis que eles aprovam, elas acabam sendo canceladas pelo Supremo. O Supremo diz, ó, essa lei não é legal, ela vai de encontro a uma lei básica, né? E aí, lembrando para os nossos ouvintes mais recentes, Israel não tem Constituição, né? Mas você tem um conjunto de leis básicas que elas servem mais ou menos como se fossem uma Constituição,
né? Inclusive, durante o ápice do golpe judiciário, o que o governo queria era mudar a forma de possibilidade de mudança dessas leis básicas, simplesmente com uma maioria simples, né? E não uma maioria qualificada dos parlamentares. Enfim, então parte dessas leis que eles aprovam, elas acabam batendo no Supremo Tribunal de Justiça, e o Supremo fala, não, não é possível que essa lei ela é ilegal, ela caso é inconstitucional, vamos dizer assim. Então, mas a política deles é um método, né? O método deles é aprovar o maior número possível de leis, mesmo que elas acabem sendo barradas pelo Supremo, porque em algum momento o Supremo vai falar, cara, a gente não tem como barrar o tempo todo, porque a cada momento que eles barram, que o Supremo barra uma lei, vai toda a horda desses deputados da extrema-direita e falam: o Supremo está legislando em nosso lugar, eles não têm esse poder. Nós somos os deputados eleitos pelo povo e nós temos o poder para aprovar as leis que nós queremos. E é mais ou menos isso que eles querem, né? Inclusive, foi isso que eles queriam no golpe judiciário. Uma das leis que eles aprovaram e o Supremo barrou era justamente nesse sentido. Eles queriam poder. Eles aprovam uma lei, a lei vai para o Supremo barra, eles queriam ter a possibilidade de votar novamente a lei. E caso a lei fosse aprovada, ela passaria por cima da decisão do Supremo. E aí o Supremo falou: não, não é possível. E aí, depois, com o início da guerra, eles meio que frearam isso tudo. Ou seja, eles vão incitando, instigando contra o sistema judiciário com essas inúmeras leis que eles tentam aprovar. E o sistema judiciário vai tentando frear, né? E aí, cada vez que o Supremo freia, eles vão e incitam novamente. Vai lá para todo mundo, para a televisão, para as redes sociais e cai de pau em cima do sistema judiciário. E o sistema judiciário hoje está extremamente acuado, né? Ele não tem como comprar todas as brigas, é essa a política. Eles vão comprando brigas menores, brigas maiores, no caso, desculpa, e vão deixando as brigas menores passando. Só que essas brigas menores, elas também são de fundamental importância. Que no final das contas, quando você soma todas as brigas menores, elas são uma confusão enorme. Né? E é mais ou menos isso. Isso a gente vê, inclusive, do julgamento do Netanyahu, que durante vários momentos ele tentou postergar e empurrar, e postergar e empurrar, e a justiça, no início, ela era até muito, como chama isso? Deixava passar, né? Postergava aqui, prorrogava ali, deixava aqui, deixava ali, só que no final, no momento, falou: não, chega, para, vamos começar. E eles continuam fazendo isso. Então, a justiça fica acuada, né? Eles estão colocando a justiça contra a parede o tempo inteiro. E essa questão do Levin de fazer de cagar e andar para a decisão do Supremo, o Supremo determinou que ele tem que convocar a comissão para eleger o novo presidente do Supremo. Só que ele não concorda como a forma que o Supremo, que essa comissão ela acaba indicando o novo presidente do Supremo, que é por decanato, né? No caso, é o juiz há mais tempo, né? Como juiz do Supremo. Ele não concorda com isso. Ele quer que a comissão vote. Só que ele queria antes também mudar a forma como a comissão é escolhida, porque ele hoje não tem maioria na comissão. Então, mesmo hoje, caso a comissão vote quem será o próximo presidente do Supremo, ele perde. E é por isso que ele não elege o presidente do Supremo. Então, ele enfraquece o Supremo e o sistema judiciário como um todo no momento em que ele não elege o presidente do Supremo e, além disso, caga e anda na cabeça do sistema judiciário. Ou seja, é uma crise institucional que a gente está já vivendo aqui, né? As pessoas falam: a gente vai viver uma crise institucional. Não, a gente já está vivendo uma crise institucional. Porque o Netanyahu também ele passa por cima de várias decisões, né? Muito se fala da questão de saúde do Netanyahu, que ele está doente, tem gente que levanta a hipótese que ele tem inclusive câncer e tudo mais. E o Supremo já disse: ó, você como primeiro-ministro, você tem a obrigação de divulgar o seu boletim médico, divulgar o seu boletim de saúde. E ele não faz isso. Né? Então, assim, eles vão passando por cima das decisões do Supremo, das decisões da Justiça, de uma forma muito clara, assim, muito absurda, né? Até que, enfim, a Justiça não vai ter mais como segurar, porque a força que eles estão ganhando é muito grande e a gente pode realmente ter um caos aí muito grande, né? Num período próximo, né? O sistema.
como ele é usado aqui, né, o sistema salame, né? Vão fatiando a reforma devagarzinho, em vez de dar um porradão de uma vez só, vão passando, vão passando, vão passando, vão incitando, fica todo mundo contra a parede, e aí quando vai ver, meu amigo, a porta está arrombada e a boiada está passando. Fala, pessoal. Vem aqui com uma atualização da própria quinta-feira. Como a gente comentou, o Yariv Levin, ministro da Justiça, convidou, entre aspas, especialistas para participarem do debate sobre a nomeação de juízes. E na hora que esses especialistas chegaram, entre eles o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simcha Rothman, o representante do Fórum Coelet, os juízes da Suprema Corte, os 3 juízes que fazem parte da comissão, simplesmente se levantaram e foram embora do salão. Momentos depois eles retornaram, a discussão seguiu, ela terminou, e o juiz Amit, que é o presidente interino da Suprema Corte, fez um discurso muito forte, muito agressivo contra o Yariv Levin, dizendo que há meses ele sabe que ele precisa convocar a comissão nomeadora de juízes, não só para convocar juízes, mas para nomear o presidente do Supremo Tribunal. Ele não faz isso, que ele atenta contra a democracia e etc. E os juízes da Suprema Corte se reuniram de maneira extraordinária e impuseram ao ministro da Justiça que ele precisa apresentar a nomeação do próximo presidente da Suprema Corte até o dia 16 de janeiro. Sendo que não é o Yariv Levin quem apresenta a candidatura. Ele tem que convocar a comissão e a comissão decide. Em Israel, quem acompanha a gente já sabe, existe um método, um costume, que não é uma lei, de seniority, que se chama, que é o juiz decano, ele é eleito quase que automaticamente, porque tem a cerimônia de votação, o presidente da Suprema Corte. E o Yariv Levin, ele não quer que nenhum dos juízes atuais, com exceção de um, o Eileron, seja o presidente da Suprema Corte. Então ele está dificultando as coisas, está tentando entrar em acordo, um acordo que é conveniente somente para ele, enfim, deixando o tempo passar até que instaure o caos na Suprema Corte, porque quando o presidente interino tiver que se aposentar, e falta muito pouco tempo para isso, a Suprema Corte vai ficar sem ter como atuar, porque não há um regulamento para ver quem vai assumir o cargo quando o presidente interino se aposenta, se não tem uma nomeação de um novo juiz. Ou seja, o ministro da Justiça atua contra o sistema judiciário do país e a Suprema Corte finalmente decidiu colocar um ponto final nisso. A grande questão é como o Yariv Levin, ministro da Justiça, vai reagir a essa determinação. Se ele vai dobrar a aposta ou se ele vai ceder. Se ele dobrar a aposta, ele pode ser multado, pode ser afastado do cargo e pode ser preso. Depende da decisão que os juízes tomarem. Mas tudo isso está sendo cogitado, saiu nas principais jornais do país, enfim, a gente está prestes a ver uma crise institucional ainda maior do que adiante. É isso, João. Vamos então para o nosso próximo bloco, para a dica cultural da semana. Bom, gente, como já é tradição, no início desse bloco, nomeamos nossas queridas e queridos ouvintes que podem e estão colaborando com o nosso projeto. Para quem pode, quer e ainda não o faz e mora no Brasil, pode contribuir pela plataforma Apoia-se e quem mora no exterior, contribui pela plataforma Patreon. Os links se encontram na descrição do episódio. Vamos então ao nome das nossas queridas e queridos ouvintes. A Rezende, Abel Souto, Alcides Manzoni, Ale Edelstein, Alex Gruppenmacher, Alex Zeiler, Alexandre Himmelstein, Alan Tabakov, André Mermelstein, Angela Goldstein, Arthur Benchimol, Asher Kipperstock, Bernardo Chigres, Bernardo Mascarenhas, Carlos Besso, Carlos Grum, Clarice, Cláudio Dailac, Cláudio Solono, Daniel Feldman, Daniel Schor, Daniel Spector, Daniela Rosenbaum, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Abensur, David Koifman, Débora Blanc, Débora Rosenfeld, Débora Segal, Eduardo Feingold, Eliane Cooperman, Eliane Pschol, Eveline Alperovitch, Fabiana Vanderlan, Fábio Belegard, Fábio Gleiser, Fábio Lúcio, Felipe Yachimov, Fernanda Carme, Fernando Gainer, Flávio Rabinovich, Gabriel Heffel, Giovanni Orso, Júlia Tucci, Juliana Mordente, Glenda Rubenstein, Gustavo Frota Pereira, Guta Tomauskin, Guto Pereira Nunes, Helena Latermacher, Henry Gandelman, Ida Sandes, Igor Sender, Ilana Stein, Isaac Guanais, José Orenstein, Júlia Rios, Leonardo Bueno, Leonardo Stu,
Stuhl, Liana Fonseca, Liana Starobinas, Liz Unikovsky, Luana Lima, Luciana Maslum, Luiz Benoliel, Luiz Lederman, Marcela Bronstein, Marcelo Schilvarker, Marcos Sarue, Marcos Gandelsman, Marcos Paulo Januário de Souza, Margarida Lacombe, Mariana Fison, Maurício Landi, Mayra Weinstock, Michele Schuckmann, Miguel Fausto, Mila Chazeliov, Mônica Fagundes Klein Guneviek, Muriel Correia, Noah Vago, Padu de Almeida, Patrícia Tomalskin, Felipe Zucker, Rafael Fleischmann, Rafael Stern, Rafaela Barcai, Raquel Penariol, Renato Ackermann, Renato Bejinski, Richard Sirrel, Roberto Dias Pereira, Roberto May, Roberto Tonani, Rosa Harsheim, Rubens Kohn, Sérgio Goldbaum, Sidney Weissmann, Silvia May, Susana Saul, Thaís Scheinberg, Yael Kat, Yael Reinstein, Yuri Jacob Lumer, Fabiana Rufato, Maria Pilar, Daniel Weinfeld, Isadora Chamis, Maria Neustein, Rafael Boquerri, Daniele Moramei, Felipe Volokita, Maria Célia Moscati, Guy Levi, Ricardo Stern, José Jardim, Mariana Sampaio, David Bessler, Iago Oliveira, Sharon Feldman, Chaz. É isso, gente. Como eu falei, para quem pode e quer colaborar e ainda não faz, os links para as nossas plataformas de financiamento coletivo estão na descrição do episódio. A dica cultural da semana é sua, cara. Manda. É minha, pois é. Ela é principalmente, no momento, voltada para as pessoas que moram em Israel ou que entendem hebraico, e que podem usar um bom VPN, porque o canal de televisão Kan, a rede pública, lançou já a terceira temporada, o primeiro episódio saiu nessa segunda, da série Teheran. As pessoas que estão com a gente já há mais anos então, sabem que eu já falo dessa série tem tempo, né? É uma série de produção israelense, filmada no exterior, no caso não é em Teherã, não se passa em Teherã, ela é filmada em Atenas, é a grande maioria dela. Mas ela é com atores iranianos, israelenses e de outros países também, que é sobre uma espiã israelense que no Irã, né? E, enfim, uma série muito legal. Na verdade, não precisa nem, nem para entender hebraico, né? Assim, entender hebraico mais pela legenda, porque a série ela é falada praticamente metade em inglês, metade em persa, em hebraico. Mas a legenda, para quem não fala persa e inglês, a legenda agora só está disponível em hebraico, porque a série pode ser vista na televisão em Israel ou no site do Kan, porque agora ela tem uma parceria, na verdade ela é uma coprodução da TV pública israelense, ou seja, do Kan 11, com a Apple TV. Eu olhei aqui no site da Apple TV e, pelo jeito, pode ser que eu esteja enganado, eu não sou assinante da Apple TV, a terceira temporada ainda não está disponível na Apple TV. Eu acho que o acordo que eles têm é que primeiro ela passa em Israel e depois eles disponibilizam na Apple TV. É, mas não sei, enfim, mas para quem está em Israel, para quem entende pelo menos a legenda em hebraico, ou fala persa em inglês, e quer usar, e sabe usar um bom VPN, tá muito legal, já começou, tá tensa que nem são as outras duas temporadas, tensa pra caraca. Enfim, é uma série que foi premiada, ganhou o Emmy Internacional, inclusive, a segunda temporada, se não me engano. Recomendo, ok? Para quem está com a gente há pouco tempo, pelo menos, enfim, nos últimos ano e meio, e não escutou falar dessa série, tá aí, tô eu aqui falando de novo. Uma boa série, recomendo bastante. É isso. É, Não fizemos isso no início do episódio, eu sempre esqueço, né? Mas enfim, eu tenho que colocar na pauta para eu poder lembrar. A gente está gravando aí na quinta-feira, dia 12 de dezembro, terminando a gravação. Agora são 3h15 da tarde, começamos por volta de 1h15, 1 e pouquinho. Terminando 3h15 da tarde, deixando aí isso marcado, né? Porque muita gente, pô, as pessoas podem vir cobrar de coisas que falamos, então é importante saber quando estamos gravando. É isso, João. Ficamos por aqui, então, e nos falamos na semana que vem para gravarmos nosso próximo episódio. Forte abraço, cara. Abraço, até mais. Tchau, tchau.